A garota está grávida há menos de meio mês, mas a sua barriga é assustadoramente grande, porque o pai da criança não é um ser humano. Como um leopardo das neves, o protagonista masculino também entrou em pânico, porque uma fêmea comum não suporta a força de um leopardo das neves, uma vez que o fornecimento do corpo é insuficiente. Tanto a mãe quanto os dois bebês podem morrer, mas a garota fugiu grávida depois de ter relações com ele. Ele também não sabe para onde ir procurá-la. Uma semana atrás, a protagonista feminina, Wen-Ning, acabará de transmigrar para o mundo interestelar das bestas, e se tornou uma raposa no cio trancada em uma cela. Em um momento de desespero, ela teve que usar um perfume afrodisíaco no guarda da prisão que entrou. Sem pensar duas vezes, ela montou nele. Mas ela não esperava que este homem fosse um marechal de Leopardo das Neves de nível 35 do Império. Depois de se aproveitar completamente, a garota vestiu as calças e fugiu sorrateiramente, sem saber que o homem estava completamente consciente durante todo o processo. Depois de recuperar a razão, o homem estava tão furioso que quase enlouqueceu. Aquela maldita fêmea ousa me humilhar desta maneira. Quando vários subordinados chegaram, todos se assustaram e ficaram pálidos. O marechal de campo, de alta posição e poder no Império, foi despido de sua primeira vez por uma prisioneira de baixa classe. Nos olhos de Duan Yu se queimava uma intensa fúria. Realmente a subestimei. Devem perseguir seu paradeiro com todas as forças. Não se pode deixar passar nenhuma mensagem. Sim, os subordinados estavam tão intimidados por sua pressão que nem se atreviam a respirar. Parece que uma vez que encontrem esta fêmea de raposa prateada, seguramente será destruída completamente pelo marechal. Felizmente, neste momento, Wen-Ning, com a ajuda do sistema, já estava escondida em um beco escuro. Ela perguntou indignada: Sistema, já terminei com aquele homem. Quando você poderá me levar de volta? O sistema respondeu com uma voz mecânica: Sinto muito, mestre. Você não pode voltar por enquanto. Você acabou de acasalar com sucesso. Recompensa: 100 pontos de energia espiritual. Atualmente você tem 100 pontos de energia espiritual restantes. Se quiser voltar, precisa alcançar 30.000 pontos de energia espiritual. Ouvindo isso, Wen-Ning franziu a testa. Então, além de acasalar, há outras formas de obter energia espiritual? Se não fosse pela situação especial de agora, ela não queria se envolver com homens desconhecidos. Sim, há. Por cada criança que der à luz, sua energia espiritual aumentará em 1000. Além disso, seu corpo já foi modificado. O período de gestação é de apenas 30 dias. Também pode dar à luz sem dor. Se quiser voltar mais rápido, posso ajudá-la a encontrar mais homens de qualidade para acasalar. Wen-Ning desmaiou depois de ouvir isso. Antes de transmigrar, ela nem sequer tinha tocado na mão de um homem. Por que deveria ter que acasalar e dar à luz sem parar aqui? Além disso, para voltar, ela precisa ter 30 filhos. Não quero ser uma máquina de reprodução sem sentimentos. Quero encontrar uma maneira de recuperar minha energia espiritual sem precisar acasalar e ter filhos. Depois de dizer isso, ela começou a agir. Para não ser reconhecida, ela se disfarçou de homem antes de caminhar pela rua. Ela começou a investigar fervorosamente informações relacionadas à energia espiritual. Finalmente, 2 dias e meio depois, ela soube da existência do mercado negro graças a um transeunte. Ouviu dizer que apenas a casa de leilões protegida pelo mercado negro tinha transações de energia espiritual. Mas a obtenção de energia espiritual é extremamente valiosa. Parece que há uma grande quantidade de pessoas que querem leiloadá-la. Wen-Ning, por um momento, estava com a testa franzida e preocupada. As moedas bestiais que ela roubou secretamente daquele homem já foram gastas, e só resta uma com 2,5. Embora agora tenha encontrado uma forma de negociar, ela não pode comprá-lo com sucesso. Mas esta informação, obtida com tanto esforço, de qualquer maneira, ela quer ver com os próprios olhos. Na manhã seguinte, cuidadosamente, Wen-Ning se disfarça e vai à entrada da casa de leilões. Mas não pode entrar porque não tem o convite. Ela estava parada ao lado, pensando em como pode entrar escondida. Um homem forte com um tanquinho a chamou. Ei, você, fêmea! Aqui tem um convite da casa de leilões. Você quer? Wen-Ning se virou e o observou atentamente. Os olhos deste macho brilhavam intensamente, falando com voz profunda e poderosa. Não parece uma pessoa má. O convite é extremamente difícil de obter. Como você conseguiu? O mercado negro não pergunta a origem das mercadorias.
Diga diretamente, você quer ou não? Vendo para você barato. Você tem os seus contatos. Por que você mesmo não vai? Embora pareça um tipo honesto, o estado de alerta de WN Ning ainda é muito alto. Ele a deteve no caminho sem nenhum motivo. Inclusive descobriram sua identidade feminina. Parece que a vem seguindo esses dias. Ela não acredita que coisas boas caiam do céu. Dê meia volta e corra. Não quero esse convite. Mas não imaginava que havia alguém atrás dela. A atingiram diretamente, fazendo-a desmaiar com um único golpe. Logo, aqueles machos a levaram para dentro da casa de leilões. Entregaram-na ao seu dono. Esta fêmea é interessante. Acontece que era a raposa prateada fêmea que o Império vinha procurando em segredo. Se for colocada em leilão, certamente será um grande negócio. WN Nin começa a recobrar a consciência. Ela consegue ouvir a excitação implícita nos murmúrios masculinos ao seu redor. Senhor, saiu o resultado do exame. Esta fêmea está grávida. O quê? Que pena. Agora que está grávida de um bastardo, já não vale mais nada. WN Ning abre os olhos de par em par no mesmo instante. Grávida? Estão se referindo a ela? É possível detectar uma gravidez tão rápido, em apenas alguns dias? Atualmente, já é possível detectar o movimento do feto no ventre da anfitriã. Depois de 15 dias, a criança nascerá. A anfitriã poderá aumentar novamente seu poder espiritual. WN Ning sente que provavelmente ainda está sonhando. Como pode ter um filho de uma vez? Essa velocidade é rápida demais. Ela não consegue evitar tocar o próprio ventre. Já está curvado. Achava que só tinha engordado. Senhor Kira, em mais alguns dias, parece que ela vai dar à luz. Do que você está rindo? SD franze a testa ao olhar para seus subordinados. O período de gestação das fêmeas costuma ser de 3 a 4 meses. Ela mal ficou grávida. E ainda tem um corpo esbelto. Onde há o mínimo sinal de que vai dar à luz? Já foi feito um exame completo nessa fêmea. O feto em seu ventre já está formado. De fato, há sinais de parto. SD acariciou a barba. E de repente sorriu. Não é de se estranhar que o Império tenha mobilizado tantos recursos por essa raposa prateada. Acontece que não é apenas por ser uma fêmea vivípara. Seu corpo também é especial. É realmente um bom produto. Esperemos até que dê à luz. Vamos ver como é a energia da criança. Se for boa o bastante, então, mãe e filho serão leiloados juntos. Pensando nisso, deu ordens a seus subordinados. Nestes dias, cuidem bem dela. Não a deixem sair do vale. Os dias passavam, um após o outro. O ventre de WN Ning inflava-se como um balão. Crescia rapidamente. Embora não tivesse liberdade, era cuidada com esmero todos os dias. SD estava claramente muito interessado nela. Explodiu a parede da sala de leilões para entrar, capaz de fazer uma avaliação e leilão no ato. WN Nin comportou-se de forma muito obediente. Esperava em silêncio uma oportunidade de fugir. Mas o que não esperava era que esse macho fosse muito astuto. De fato, ordenou secretamente que construíssem uma jaula enorme. Deram-lhe uma sala de parto. No dia do leilão, trancaram-na, grávida, junto com um grupo de médicos. Todos foram levados ao local do leilão. Essa jogada deixou até WN Nin confusa. De acordo com o plano que havia discutido com o sistema, originalmente, no momento em que ficasse grávida, ela poderia se conectar telepaticamente com a energia espiritual do pai da criança, e então usaria brevemente suas habilidades especiais para explodir a parede da sala de leilões. Mas agora havia tantas pessoas no local que ela não sabia se conseguiria escapar com sucesso. WN Nin sentia-se inquieta e ansiosa. Segundo o sistema, o homem que copulou com ela se chama Duan Yusi. É um homem besta leopardo das neves de nível 35. Mas sua verdadeira forma é a de uma raposa prateada. Ela não tem uma boa ligação com esse homem. Não sabe quanta energia espiritual poderá obter dele. Ao mesmo tempo, em outra sala VIP da casa de leilões, Duan Yusi sentiu uma leve oscilação em seu poder espiritual. Franziu o senho. Quando estava prestes a fechar os olhos para explorar seu mar de consciência, uma bela mulher ao seu lado o interrompeu. Uma mulher colocou a mão no ombro dele, mostrando seu descontentamento, e disse: Irmão Si, ouvi dizer que os anciãos da família Duan querem escolher uma fêmea para você? Duan Yusi afastou a mão dela e respondeu com um tom indiferente. Seu poder espiritual sempre foi estável, mas desde que entrou nesta casa de leilões hoje, sua energia tornou-se muito agitada.
Sudi age com cautela e prudência. Nunca ofenderia o Império nem a família Duan com métodos vis neste momento. Ele não conseguia entender por quê. Quando éramos crianças, irmão Si me prometeu que se casaria comigo. Agora também pode ser trocado, não é? A família Duan não se casa com a família imperial do Império. Essa é a regra da família. Palavras de criança. Pare de fazer escândalo. Nos olhos de Qiao Weiwei brilhou uma centelha de ira. Seu tom estava cheio de ressentimento. Como é que aquelas fêmeas podem competir comigo? Irmão Si. As fêmeas comuns não conseguem suportar o seu poder psíquico. Mas eu consigo. Não estamos destinados a ficar juntos? Por que nunca me considera? Não faça mais escândalo. O rei também não permitiria. O acordo firmado entre a família Duan e a família real há 1000 anos diz que a família Duan nunca deve casar-se com a família imperial do Império. Essa é uma regra de ferro que cada membro da família Duan deve seguir. O jovem Duan Yu se esfregou a testa. As palavras de Qiao Weiwei o fizeram lembrar da fêmea que havia fugido. Aquela raposa prateada fêmea era incrivelmente ousada. Ela se atreveu a lhe usar um afrodisíaco? Mas não se pode negar. Exceto Qiao Weiwei. Somente aquela fêmea não entra em conflito com seu poder espiritual. Qiao Weiwei apertou os lábios com força. Ela amava esse macho há mais de 10 anos. Será que vai ter de assistir de olhos abertos enquanto a família Duan faz um grande escândalo para escolher uma fêmea para ele? Ela não está disposta. Mas neste momento, não pode se precipitar. Afinal, Duan Yu Se não a ama o suficiente. Entendo. Irmão Si. Não falarei mais disso. Duan Yu Se percebeu que suas palavras não condiziam com seus verdadeiros sentimentos. Qiao Weiwei sempre foi bastante mimada desde pequena. O rei também sempre a mimou muito. Mas a família Duan tem seu próprio exército, o Wizouzi. Não há necessidade de atender aos caprichos da princesa. Duan Yu Se, como o próximo chefe da família Duan, é o homem mais forte da linhagem Duan em gerações. Sua parceira natural deve ser escolhida com extremo cuidado. Não pode haver o menor erro. O ocorrido com aquela raposa prateada já foi uma exceção. De repente, ouviram-se vários estrondos. Uma grande vibração vinha de longe. O que está acontecendo? Qiao Weiwei franziu o senho. Alguém atacou a casa de leilões? Quem teria coragem de fazer isso? Qiao Weiwei virou a cabeça e viu Duan Yu se levantando. Sua figura vacilou levemente por um momento. Ela exclamou surpresa. Irmão Si, você não está se sentindo bem? Não importa. Duan Yu estava com o rosto severo. No instante do terremoto há pouco, sua mente ficou subitamente em branco. Seu corpo sentia uma estranheza, como se sua energia espiritual tivesse sido extraída. Alguém estava compartilhando sua energia espiritual. Mas esse fenômeno só pode ocorrer com a parceira fêmea que ele reconhece. Ou talvez apenas um descendente com laço de sangue serviria. Ao pensar nisso, ele fechou os olhos e se concentrou. No segundo seguinte, baixou a cabeça e olhou para as palmas vazias. Seu rosto ficou extremamente sombrio. Como isso pôde acontecer? Naquele momento, ele nem conseguia realizar o básico, mover um objeto à distância. Estava um pouco ansioso e confuso. Como é que sua energia espiritual havia desaparecido completamente? O que diabos está acontecendo? Do outro lado, o barulho na sala de leilões tornava-se cada vez mais forte. Lá dentro, parecia que alguém havia fugido. A segurança do mercado negro e os guardas se mobilizaram juntos, tentando alcançar a pessoa que escapava. O Ening se escondia em um canto escuro. Ofegante. Seu peito subia e descia violentamente. Podiam-se ouvir as vozes dos guardas ao redor. Vão atrás dela. Aquela raposa prateada causou uma explosão na sala de leilões com sua energia espiritual. Um orc comum provavelmente teria desmaiado depois de usar tanta força mental. Ela não deve ter corrido muito longe. Todos se dispersaram para agir separadamente. Tragam-na de volta, ela e a criança. Até que o som ao redor começou a desaparecer. O Enin finalmente sentiu-se um pouco mais tranquila. Ela segurava firmemente o pequeno que acabará de dar à luz. Sistema. Você não disse que dar à luz uma criança recompensa com 100 pontos de energia espiritual? Mas, por que minha energia espiritual se tornou 1100? De onde vieram os 1000 extras? Hospedeira. Dar à luz uma criança normal realmente concede apenas 100 pontos de energia espiritual. Mas este que você acabou de dar à luz não é comum, hein? O Ening abaixou a cabeça e olhou para o peito. Ela estava ocupada roubando a energia espiritual de Duan Yu após o parto. Além disso, teve que explodir a casa de leilões para escapar.
Nem sequer teve tempo de dar uma olhada no filhote. Agora, com um momento de segurança, finalmente podia examiná-lo com calma. Ela cuidadosamente desenrolou a roupa que envolvia o pequeno. Revelou-se um rostinho adorável. Zhao ficou boquiaberta na hora. Meu Deus! Isto é realmente seu filhote? Diferente dos bebês humanos que nascem enrugados, seu filhote nasceu com a pele totalmente lisa. Sua pele era muito branca. Seus grandes olhos a observavam com curiosidade. O coração de Wen se derreteu com a ternura do pequeno. Sua própria fofura era encantadora de qualquer ângulo. A cor do cabelo herdou de Duan Yuxi. Era branco escuro. As duas pequenas orelhas peludas tremiam de vez em quando. Ela não resistiu. Estendeu a mão e tocou suavemente o rostinho do pequeno. Ha ha ha! Pensar que o pequeno realmente podia sorrir. Doce e suave. O sorriso a deixou atônita. De repente, o pequeno emanou uma luz de 5 cores. Ouviu-se um leve estalo. Uma linda cauda floresceu como pétalas. Cada uma delas era branco-prateada. A pelagem era fofa e macia. O Ening arregalou os olhos de surpresa. Sistema. Você não disse antes que deveria ser da mesma raça que o pai? O que está acontecendo aqui? A voz do sistema também soava incomumente alegre. Isso mesmo, hospedeira. Como uma fêmea de baixo nível de poder psíquico. Originalmente era muito difícil conceber filhotes de alto nível de leopardos das neves. Mas agora, durante a troca de poder psíquico com Duan Yuxi, você conseguiu mudar com sucesso os genes do filhote, dando à luz uma rara fêmea de raposa de nível SSS. Ela tem 13 caudas. Sua linhagem é a mais nobre entre as raposas prateadas. Esses 1000 pontos de poder psíquico são uma recompensa para a hospedeira. Filhotes de bestas de alto nível concedem uma recompensa de 1000 pontos de poder psíquico. Se eu der à luz uma criança ruim, vão descontar do meu salário? Wen gaguejou. O sistema sugere que procure um macho de alta qualidade para acasalar. Os descendentes concebidos assim provavelmente herdarão os bons genes dos pais, tornando-se um orco de alto nível. Quanto maior o poder mental do filhote, mais inteligente ele será. O pequeno não chorava nem fazia barulho. Com um doce sorriso dirigido a Wen. Querido, pode guardar sua cauda primeiro, por favor? Wen tocou seu pequeno nariz. As 12 grandes caudas fofas desapareceram de repente. Wen suspirou aliviada. Só pode escapar depois de guardar a cauda. Caso contrário, seria chamativa demais. É hora de partir. O sistema emitiu um aviso em sua mente. Aguarda os orcos se aproximando. Wen ficou séria. Acabará de se levantar. Dor aguda atingiu sua panturrilha. Ela olhou para baixo. Foi então que percebeu que, após a explosão na casa de leilões, havia estilhaços cravados em sua panturrilha, deixando uma mancha escura de sangue. Droga! Wen praguejou baixinho. Agora, tão empolgada, sentiu a ferida. Deve ser o cheiro do sangue que atraiu aqueles guardas. Hospedeira. Pode trocar por pílulas hemostáticas e pílulas de energia, para estancar o sangue rapidamente e recuperar energia. Quanta energia espiritual é necessária? 200 pontos de energia espiritual. Wen rangeu os dentes. Comerciante desonesto. Ela tinha apenas 1000 pontos de energia espiritual. Depois de comprar com dor no coração, não pôde deixar de engolir. Sentiu que a dor e o cansaço na panturrilha começaram a desaparecer. Recuperou as forças. Wen abraçou firmemente o filhote. Um segundo depois, usou o que restava de energia mental para criar um grande estrondo, atraindo os guardas para o outro lado. Comprou um grande manto do sistema por 750 pontos de energia mental. Ela o carregou nos braços e saiu correndo. Ainda bem que ao redor da casa de leilões havia becos por todos os lados. Era como um pequeno labirinto com vários caminhos. Ela rapidamente se livrou daquele grupo de guardas. Também encontrou um lugar muito escondido para se ocultar. Um porão próximo a um lixão. Wen havia se agachado ali por menos de meio minuto, quando o pequeno, que tinha estado incrivelmente quieto durante todo o caminho, franziu os lábios. E de repente começou a chorar. Wen tentou consolar o pequeno, embora não fosse muito boa nisso. Talvez seu aroma e sua voz tenham feito o pequeno se sentir seguro. O choro foi diminuindo gradualmente. Depois ela deu um pouco de leite materno ao pequeno. Só então começou a recolher os objetos espalhados pelo chão. Tentou limpar um espaço limpo. O pequeno em seus braços parecia sentir desconforto. Franziu novamente os lábios e começou a chorar.
Dessa vez, Ning não conseguiu acalmá-lo. Hóspede, este ambiente é cruel demais. Não é favorável ao crescimento da cria. A raposa prateada fêmea é naturalmente delicada. Tem altos requisitos quanto ao ambiente. Viver muito tempo em um lixão poderia prejudicá-la. Então, para onde posso ir? Ning estava um pouco confusa. Ela acabará de chegar ao mundo intergaláctico. Antes mesmo de se estabilizar, já tinha um filho. O pai biológico da criança cedo ou tarde aparecerá. O sistema disse. Quando ela usar seu poder mental, Duan Yu-Si sentirá uma reação. E aquele maldito lugar de leilões definitivamente não desistirá facilmente. Quero viver na cidade, mas não tenho status de cidadã. Tudo o que fizer será limitado. A anfitriã pode ir para a selva. Lá não está sob o controle dos oficiais do Império. Um ambiente natural garante melhor crescimento para as crias. A selva? Ning murmurou para si mesma. Acho que essa é uma solução viável. Além disso, a selva é vasta. Não é fácil ser capturada. Então, vamos para a selva. Do outro lado, Duan Yu-Si esfregava as têmporas, olhando para a ordem de prisão à sua frente. No topo havia um rosto familiar, continuou olhando. Podia-se ver vagamente que a mulher segurava um filhote nos braços. Mariscal, este é o aviso de busca emitido pela Casa de Leilões. Dizem que perderam as duas peças mais valiosas deste leilão. Uma fêmea de raposa prateada de linhagem rara e seu filhote recém-nascido. Mariscal, já confirmamos. A raposa prateada que escapou da Casa de Leilões é a mesma que roubou os segredos do nosso país. O assistente engoliu em seco. Seu olhar deslizou para o mariscal impassível. A Casa de Leilões emitiu centenas de avisos de busca, com uma recompensa de 10 milhões. Sem dúvida, devem recuperá-las. Quem diria que esse aviso ainda nem havia sido divulgado? E já foi retido pelo próprio mariscal. Não é função dele emitir uma ordem de busca. Duan Yu-Si dobrou o dedo e bateu na mesa, com um sorriso frio no canto dos lábios. Essa fêmea de raposa prateada foi obtida por meios ilegais. A formalidade ainda está em avaliação. Além disso, o outro lado é suspeito de roubo de segredos. Para capturá-la, o exército deve agir primeiro. O oficial adjunto entendeu a insinuação. O subordinado entende. Já enviamos pessoas para procurar a fêmea de raposa prateada. Ela não pode escapar. Um leve incômodo cruzou a mente de Duan Yu-Si. Agora podia ter certeza. O estranho ocorrido na Casa de Leilões foi causado por aquela fêmea. Além disso, tinha outro pensamento em mente. Somente as fêmeas que deram à luz crias de seu próprio sangue podem causar tamanhas flutuações. Embora as raposas prateadas fêmeas sejam férteis, o tempo não corresponde. Ainda falta muito para a data do parto. Isso é realmente incomum. Duan Yu-Si refletiu por um bom tempo e decidiu intervir pessoalmente. Aquela raposa prateada é muito astuta. Quantos tesouros desconhecidos a estariam protegendo? Provavelmente será difícil para orcs comuns capturá-la. Além disso, eles já tiveram um momento íntimo uma vez. Quanto a rastrear o paradeiro daquela raposa prateada, ninguém é mais adequado do que ele. Logo, o cérebro estelar lhe enviou uma mensagem. De acordo com o que o dispositivo mostrava, aquela fêmea de raposa entrou em um beco escuro e nunca mais saiu. Duan Yu-Si desligou o cérebro estelar. Subiu na nave espacial. Iria pessoalmente ao beco para rastrear. Enquanto isso, Ning usou seu poder espiritual para trocar por uma pílula de energia. Sentiu que sua força havia se recuperado completamente. Então pegou seu filhote e fugiu em direção à grande floresta. 2 horas e meia depois, ela atravessou cuidadosamente a fronteira da cidade e chegou com sucesso à beira da selva. Conseguiu caminhar por um bom tempo para dentro, mas nem sequer viram a sombra de uma fera. Murmurou para si mesma. Este lugar amaldiçoado é grande demais. Depois pensou em se agachar ao lado de uma árvore para descansar um pouco, mas não sabia com o que havia esbarrado. No segundo seguinte, uma grande rede caiu do céu. Caiu diretamente sobre a cabeça de Wenin. Ela nem teve tempo de reagir. Os espinhos da rede rapidamente perfuraram sua pele, injetando toxinas em seu corpo. No último momento antes de perder completamente a consciência, instintivamente apertou com força o filhote que tinha nos braços. Esperei tanto tempo por esta fêmea. Finalmente consegui capturá-la. 2 machos atraentes saíram de trás de uma grande rocha não muito distante. Eles olhavam empolgados para Wening e sua filha, tão felizes que esfregavam as mãos.
Desde que mãe e filha entraram na selva, eles as haviam marcado como alvo, e as seguiram até agora. Finalmente encontraram a oportunidade de agir de uma vez por todas. Desta vez podemos vendê-las por um bom preço. Compra uma e leva a outra de brinde? Não fale besteira. Rápido, carreguem as duas. Se aquelas cobras nos virem, teremos problemas de novo. Só de pensar que os executores das cobras estão nesta selva. Os dois se estremeceram. Rapidamente, carregaram o Ening e a pequena Rui, prontos para voltar ao seu ninho. Mas nem tinham dado alguns passos. Os executores das cobras apareceram do nada. Parem! O que está acontecendo com a fêmea que estão carregando? Na selva, frequentemente há orcs envolvidos em atividades ilegais. No entanto, a tribo das cobras é reconhecida como poderosa e fria. Por isso age como uma força da lei capaz de tomar decisões justas. Senhor Lee, esta é a fêmea dos nossos irmãos. Veja! Já temos filhos. Os irmãos praguejaram baixinho sua má sorte. Rápido, mostrem a pequena Rui para o Lee ver. Bastou um olhar. Lee Seng foi imediatamente atraído pela beleza daquela pequena cria. Não conseguiu desviar o olhar. Então levantou o olhar e viu aqueles dois sapos bonitos. Seus olhos refletiam uma intenção assassina. As frias pupilas verticais fitavam os dois irmãos, como se olhassem para dois mortos. Vocês estão dizendo que vocês, dois sapos de força mental tão baixa, conseguiram gerar uma cria de raposa prateada tão linda? Raposa dos olhos. Os dois irmãos empalideceram. Eles nem sequer tinham olhado direito para a cria. Quem saberia que esta era uma raposa prateada? Os olhos verticais de Li Zan brilharam com uma luz misteriosa. Transformou diretamente os dois caçadores diante dele em enormes blocos de pedra. Levem todas. Tarde demais. Zhao Ning finalmente recobrou a consciência. Praguejou em silêncio sua má sorte. Olhando ao redor, descobriu que estava deitado em uma caverna cheia de vida. O lugar era limpo e organizado. Havia vários livros na estante. Onde estou? Onde está meu filhote? Logo, um macho bonito e refinado entrou vindo de fora. E o que ele carregava nos braços era justamente sua pequena raposinha prateada. Meu filho. O Ening correu e agarrou a criança, olhando com cautela para o orc à sua frente. Quem és tu? Lee Seng recolheu a mão. Sorriso suave. Não fiques nervosa. Fui eu quem salvou-te a ti e a tua filha. Tinham acabado de encontrar os caçadores de bestas, mas eles já foram capturados. Sinto muito. Levei-vos de volta à minha tribo sem a tua permissão, porque realmente não conheço a tua origem. Ficar lá fora poderia ser perigoso. Falava com elegância. Elegante e generoso. Inexplicavelmente fazia com que os outros simpatizassem com ele. O Ening olhou para a criança nos seus braços. Ela dormia obedientemente. Só então suspirou aliviada. Obrigada. O meu nome é Wening. Senta-te. Preparei-te um pouco de comida. O que gostarias de comer? Qualquer coisa serve. Wening não queria causar-lhe mais transtorno. Lee Seng sorriu. Ele tinha um estatuto muito alto na tribo. Com apenas uma palmada, um homem besta aproximou-se para servir a comida. Aproveitando a oportunidade, Wening percebeu, conhecer um macho desprezível, que os orcs ali se vestiam de forma semelhante às pessoas da cidade. Mas todos viviam em cavernas. És o líder daqui? Wening perguntou ingenuamente. Lee Seng acenou com a cabeça, sem que ela pedisse ajuda. O homem preocupou-se e preparou leite para a pequena raposa prateada. Wening pegou na mamadeira. Ficou menos em guarda. Depois de agradecer, começou a alimentar a criaturinha. Justo quando também estava com fome. Então decidiu alimentar a raposinha enquanto comia carne com as mãos. Lee Seng observava de lado. O seu olhar curioso pousou sobre a mãe e a filha que devoravam com avidez. Não pôde deixar de levantar uma sobrancelha. Tens algum lugar para onde ir? Wening não podia dizer a verdade. Não teve escolha senão conter as lágrimas e começar a fingir. Encontrei um homem canalha. Ele viu-me dar à luz ao bebê. Mais tarde soube que devia uma grande quantia ao cassino. Queria vender o meu filho para pagar as dívidas. Eu recusei. Ele quis matar-nos sem piedade. Sem alternativa. Só pude levar a criança e esconder-me na selva. Wening foi se deixando levar cada vez mais. Quase disse, referindo-se ao pai da menina, que era um malvado sem remédio. Lee Seng mostrou uma expressão de compaixão no momento certo. Sendo assim, então fica aqui por enquanto. Ele levantou-se. Chamo-me Lee Seng. Há algumas cavernas vazias na tribo. Mais tarde podes escolher uma para ti. Depois de dizer isso, saiu da caverna.
Quando saiu, a expressão de Lisan mudou de repente. Tinha uma expressão de interesse. Mais do que tudo, era curiosidade. Desde antes de a trazer de volta, alguns na tribo já gritavam para enviarem para testes. A sua origem era desconhecida. E além disso trazia uma cria fêmea que parecia extremamente poderosa. Se fosse apresentada ao Império, poderiam obter uma grande quantidade de recursos. Mas ele impediu isso. Estava realmente curioso. Como uma mulher com força mental inferior a nível A podia dar à luz uma raposa prateada com poder espiritual de nível SSS. Wen-Ning, naturalmente, instalou-se na tribo Serpente. Escolheu uma caverna não muito longe de Li Seng. Já estava decorada há muito tempo. Podia mudar-se imediatamente. Era a primeira vez que vivia numa caverna. A pequena vivia num ambiente cristalino. E claramente também estava muito feliz. Sistema. Quando é que ela vai crescer? O ciclo de crescimento das bestas é curto. Após 3 semanas, equivale a uma criança humana de 3 anos. No entanto, anfitriã, preciso de te lembrar que o teu poder espiritual diminui a cada 6 dias. Recomendo-te que encontres rapidamente um novo macho de qualidade para o acasalamento. Outra vez à procura de macho. Wen-Ning revirou os olhos. Ela acabou de dar à luz uma criança. Em seguida, ela precisa encontrar um macho. O que ela está tentando fazer? Li Shen é uma boa escolha. Ele não é apenas o jovem mestre do clã das cobras. Também tem uma identidade oculta. O mais importante é que possui uma linhagem nobre. Um macho de nível SSS inato. De modo algum é inferior a Duan Yuxi. Wen-Ning não conseguia ouvir essas palavras. Foi Li Zan quem a ajudou. Mas ela quer se apoderar do corpo dele. Isso é imoral demais. Tudo bem. Não é preciso dizer mais nada. Ainda não cheguei a esse ponto. Falaremos disso depois. Wen-Ning ainda não desistiu. Ela quer continuar procurando. Existe alguma forma de aumentar a energia espiritual sem acasalar? Desejo-lhe boa sorte, anfitriã. O sistema finalmente fechou a boca. Antes de ir dormir, Wen-Ning colocou a cabeça ao lado do travesseiro, para poder reagir rapidamente em caso de perigo. Não é seguro para mulheres viverem sozinhas. Ela nunca baixou a guarda. A noite caiu. Tudo ao redor estava silencioso. Uma figura apareceu na entrada da caverna. Era Duan Yuxi, seguindo o cheiro da filhote. Ele encontrou a caverna onde Wen-Ning vivia. Através do buraco, viu claramente Wen-Ning dormindo lá dentro. E ao lado dela estava a pequena raposinha. Ligados pelo sangue. Isso o impulsionou a se aproximar. Mas a entrada estava bloqueada por um enorme escudo protetor. Duan Yuxi estava prestes a usar seu poder mental para quebrá-lo. No entanto, o escudo desapareceu rapidamente, como gelo derretendo. A barreira da entrada sumiu. A pequena raposa prateada se aproximou com olhos curiosos. O poder do sangue era tão forte que, ao ver a filhote pela primeira vez, ele desejou entregar-lhe tudo o que tinha. Duan Yuxi não pôde evitar estender a mão para tocá-la. No momento em que tocou a filhote, uma luz brilhante apareceu. 12 caudas fofas de cor branca prateada balançavam no ar. A pequena parecia estar de ótimo humor. Começou a rir alegremente. Na escuridão, Wen-Ning abriu os olhos. Apertou firmemente a mão acima dela. Seu tom foi de surpresa. Quem? De repente, uma onda de frio se espalhou pelo ar. Wen-Ning não pôde evitar estremecer. Ela apertou com força a mão que segurava. Aproveitando a fraca luz da lua que entrava pela caverna, ela viu claramente o rosto da pessoa à sua frente. Duan Yuxi. O que está fazendo aqui? Ela exclamou, surpresa. Recuou instintivamente alguns passos. Essa pergunta deveria ser feita por mim, não acha? Duan Yuxi reprimiu com esforço sua raiva. Agarrou firmemente o pulso dela. As chamas de 2 raças dançavam em seus olhos. Wen-Ning, você tem muita coragem. De repente, ousa se dirigir a mim assim. O rosto bonito do homem ficou levemente corado. Não conseguiu continuar. Aquele assunto foi para ele uma grande humilhação. O majestoso Duque do Império, incrivelmente, foi pego por uma raposa ousada ao extremo. Ela lhe roubou sua primeira noite, a mais importante. E ainda deu à luz uma filhote graças aos seus genes perfeitos. Ao pensar nisso, Duan Yuxi inexplicavelmente se acalmou. Soltou a mão de Wen-Ning. Deu um passo à frente, com cuidado, abraçou a pequena filhote. Deu um leve tapinha em seu rostinho delicado. A pequena não sentiu medo algum. Ela podia até sentir a essência da linhagem de seu pai. Sorriu docemente para ele. O coração de Duan Yuxi quase derreteu.
O marechal do Império, sempre frio e impiedoso, surpreendentemente estava brincando com ternura com a filhote em seus braços, e usou seu emblema no peito como brinquedo, para atrair a atenção da pequena raposinha. Se seus subordinados vissem essa cena, provavelmente morreriam de susto, achando que seu marechal tinha sido possuído por alguém. Pequenina, como você se chama? Duan Yusi suavizou instintivamente sua voz. A boca de Wen se contraiu. Ela não pôde deixar de reclamar com o sistema. Que homem de ferro mais fofo! Anfitriã, você não entende. Este é o poder do sangue. Uma vez que os machos sentem que têm filhotes do seu próprio sangue, inconscientemente geram um hormônio. Esse hormônio, assim como o poder mental, controla diretamente o seu cérebro. Por isso, os filhotes no mundo das feras são criados pelos machos. A fêmea só precisa assumir a responsabilidade pela reprodução. Wen ficou surpresa. Não é de se admirar que os machos que conheceu antes fossem tão amigáveis com a sua filhote. Talvez fosse o instinto protetor dos machos em relação aos filhotes. Mas isso também não significa que ele vai competir comigo pela guarda da filhote? Isso não está certo. A filhote é o único resultado da sua vida. Ninguém pode tirá-la dela. Wen pigarreou. Com uma expressão séria, começou a conversar com Duan Yusi. Acredite no que quiser. O que aconteceu naquela época não foi intencional. Foi apenas um acidente. O canto dos lábios de Duan Yusi se curvou ironicamente. O olhar indiferente dele apenas demonstrava dúvida. Quer dizer que me drogaste? E tiveste o meu filho? Tudo isso são acidentes? Wen ficou um pouco envergonhada. O seu olhar desviou-se. Embora isso realmente tivesse sido um acidente, ainda assim, dizer isso era muito embaraçoso. Felizmente, ela tinha pele grossa. Exato. Naquela época eu não tinha intenção de te drogar. Foi completamente por autoproteção. Quanto a essa cria, Wen respirou fundo. Cortar o laço com ele ativamente. Essa criança também pode não ter nenhuma relação contigo. Atualmente, ninguém sabe que a menina é tua filha. Ela pode viver comigo na floresta. Esperar até crescer antes de ir embora. Durante esse tempo ninguém falará de ti pelas costas. Essa já é a melhor forma que ela conseguiu pensar. Wen não quer ter nada a ver com esse homem. Mesmo que agora ele seja o pai biológico ausente. Atenção, anfitriã. A tua força espiritual diminuiu muito. Precisas repô-la através do acasalamento e outros atos íntimos. Duan Yusi é atualmente o pai da cria. Ele possui vantagens naturais. Realizar uma segunda cópula com ele é a opção mais segura. Wen não quer ser uma máquina reprodutora. Ela suspirou profundamente. O seu olhar para Duan Yusi também se tingiu de culpa. Cometer o mesmo erro uma vez já é suficiente. Ela não pode continuar a atrasar este homem. Sistema, não precisas tentar me convencer. Tenho as minhas próprias considerações. O sistema ficou em silêncio. Escondeu a própria voz. Mas depois que Duan Yusi ouviu as suas palavras, uma raiva avassaladora atravessou o seu coração imediatamente. Ele colocou cuidadosamente a filhote no colo e aproximou-se dela passo a passo. Wen, sou alguém que tu provocas. E depois descartas à vontade? Sou assim tão feio? Nem mesmo a mulher que lhe deu um filho o quer. Os cantos dos olhos de Duan Yusi ficaram vermelhos de irritação. Quanto mais se aproximava de Wen, mais ardente e inquieto se sentia. Isso nunca tinha acontecido antes. O doce cheiro do suor feminino continuava a chegar ao seu nariz. Estava a deixá-lo quase louco. Que diabos me deste? Por que o efeito da droga ainda não desapareceu? Duan Yusi soltou essas palavras entre os dentes, como se quisesse devorar viva Wen. Wen também percebeu que algo estava errado com ele. Rapidamente o empurrou e franziu o senho. Que poder teria minha droga para durar tanto tempo? O que há realmente contigo? Ela sentiu um aperto no coração. Não será como o sistema disse? Depois de dar à luz uma criança, a compatibilidade entre ela e o pai da criança aumenta. As suas essências passam a influenciar-se mutuamente. E claro, quanto maior o nível, mais perceptível será. Wen escapou do desastre porque a sua força mental atual era muito baixa. Mas Duan Yusi é diferente. Ao ver o olhar do homem, este tornava-se cada vez mais estranho. Wen rapidamente pegou a pequena filhote. A caudinha peluda da pequena voltou a aparecer. E até emitiu uma luz sagrada, como a de um anjo. O olhar de Duan Yusi clareou instantaneamente. Depois de se esforçar para controlar o desejo, voltou a perguntar: quem és tu, afinal? Ele viveu tantos anos na cidade, nunca tinha visto algo assim.
Claramente, o efeito do remédio já não existia. Mas ao aproximar-se de Wen Ning, mostrava sinais de ciúme. Nem ele próprio consegue controlar os seus desejos. Quer colocá-la debaixo dele, como da primeira vez que o fizeram. Ao pensar nisso, Duan Yu se mostra uma expressão complexa. De qualquer forma, vou levar esta menina comigo. Ficando aqui, não podes cuidar bem dela. Também não lhe podes proporcionar um ambiente adequado para crescer. As crias de raposa são delicadas desde pequenas. Não podes ignorar isso. Além disso, esta criança tem um nível de poder espiritual inato de 35. Não posso permitir que ela fique aqui contigo. Depois de pensar um pouco, continuou a dizer: tu e eu voltamos juntos. Ajudar-te-ei a resolver o assunto da casa de leilões. Esta é a maior concessão que posso fazer. O rosto frio de Wen Ning afasta-lhe a mão de forma gelada. Queres que eu volte para ser trancada na prisão? Os meus assuntos não precisam da tua preocupação. Não roubei segredos imperiais. Também não quero ser presa outra vez. O meu filho também não quer ser preso. Mal acabou de falar. A pequena cria de raposa soltou 2 gritinhos. As pequenas mãos agitavam-se no ar, como se respondesse ao que a mãe dizia, repreendendo fortemente o pai, chamando-o de grande vilão. O rosto de Duan Yu se tornou-se imediatamente sombrio. Estava prestes a dizer que isso não dependia dela. A cria começou a chorar de imediato. Era a primeira vez que chorava desde que chegou aqui. O poder destrutivo de uma cria de raposa fêmea de nível 3S é muito forte. Com apenas alguns choros, pode atrair instantaneamente números machos para proteger. E este território pertence precisamente à tribo serpente. Por isso, Duan Yu se não pode agir. Os homens serpente nascem sem compaixão. E além disso são muito rancorosos. Atacar no território deles levaria certamente a represálias. Mesmo sendo marechal do Império, não conseguiria escapar à vingança. O homem não teve escolha. Apenas deixou uma frase: voltarei. A sua figura desapareceu rapidamente. Mal o pai partiu, a pequena raposa prateada parou de chorar, com os olhos bem abertos. Ao levantá-la, deu-lhe um beijo. O coração de Wen Ning suavizou completamente. Levantou a cria e deu-lhe um beijo. Como era de esperar, o bebê é o mais querido. Não queremos esse tipo de pai. Está bem? A pequena raposa prateada moveu os olhos. Fez beicinho, quase a chorar. Wen Ning apressou-se a consolá-la. Ainda gosta desse pai, mas não quer voltar por agora. A mamã vai levar-te a passear, está bem? A cria voltou a ficar feliz. Wen Ning não conseguiu evitar limpar o suor. No seu coração, fez um luto silencioso por Duan Yu-si. As crianças ainda se preocupam com o pai, mas não demasiado. Mas assim também está bem. Não tinha intenção de deixar que a pequena raposa prateada e o pai se confrontassem. Assuntos de adultos. As crianças não deviam envolver-se. Esperemos que, quando a pequena raposa crescer, escolha com quem quer ficar. Uma noite ligeiramente perigosa terminou. Wen Ning caiu num sono profundo. No dia seguinte, acordou assustada por um pesadelo. Na noite passada passou por demasiadas coisas. Na verdade, sonhou que Duan Yu se chegava à floresta com um grande exército. Não só ocupava o território de Li Zan, como também prendia mãe e filha. Ao acordar, sentiu um arrepio nas costas. Não posso. Não pode ficar de braços cruzados. A pequena raposa só consegue resistir a danos comuns. Mas ao enfrentar um dano real, Lana não conseguiria lidar com isso. Em momentos assim, para sobreviver, Wen Ning só podia pedir ajuda a outras bestas. Depois de pensar, pegou na pequena raposa prateada e saiu da caverna. Precisava de integrar-se rapidamente nesta tribo. A tribo serpente é naturalmente poderosa, embora sejam animais de sangue frio. Enquanto ela e a cria forem úteis, a tribo serpente não ignorará a pequena raposa. Por isso, planeia usar o seu próprio valor para integrar-se na tribo desta forma. A tribo das serpentes que vive na selva tem hábitos diferentes dos habitantes do Império. Embora também possuam tecnologia avançada, ainda mantém costumes alimentares primitivos. Depois que os machos caçam, partilham igualmente a presa com cada família. E na hora da refeição, todos se sentam juntos em frente ao fogo para apreciar. Esta é uma regra estabelecida, mas hoje será dominada por Wen Ning, porque ela não tinha nenhuma contribuição de caça masculina. Mas mesmo assim, sentou-se diante da fogueira, pronta para saborear a comida que todos trouxeram. Um homem fera ficou imediatamente irritado, e gritou alto: "Jovem mestre, que direito ela tem de se sentar conosco?
Uma ou duas vezes tudo bem. Só porque temos pena dela. Mas agora ela não tem nenhum macho ao seu lado. E ainda quer que toda a nossa tribo sustente ela e sua filha? Isso é justo? Você tem razão. Isso não é nada justo. O Ening mal tinha se sentado, abraçando a pequena raposa prateada. De repente, um mar de vozes de questionamento ecoou ao seu redor. Ela não pôde evitar apertar os dedos. Fang Seng, sentado no lugar mais alto, não piscou nem uma vez. Apenas um olhar. E os orcs barulhentos se calaram. Eles não ousaram desobedecer à ordem do jovem mestre. No entanto, algumas fêmeas não suportaram. Levantaram-se para argumentar. Por que vocês machos são tão mesquinhos? Não é só porque vem aquela pequena fêmea com seu filhote? Sem nenhum homem por perto. Vocês só querem cortejá-la. Tana tem razão. Quanto pode comer uma fêmea e seu filhote? Elas, mãe e filha, já foram cruelmente abandonadas pelo macho. Isso já é sofrimento suficiente. E vocês ainda têm coragem de falar sem compaixão? Vocês têm alguma ética masculina? As fêmeas que falaram já deram à luz vários filhotes. Elas têm grande influência dentro da tribo. Somado à atitude fria e distante de Li Shen, os machos que reclamavam de Wening se calaram imediatamente. Mas Wening não podia permitir que as coisas continuassem assim. Como ela se integraria na tribo então? Quem disse que eu não sirvo para nada? Os olhares de todos foram imediatamente atraídos por essa frase. Todos se voltaram para Wening, que estava sentada sozinha ao lado do fogo. Uma fêmea falou com desdém. O que você sabe fazer? Só sabe consumir o que é nosso. Wening não se apressou em se justificar. Ela se levantou calmamente e olhou para a comida diante deles. E sorriu levemente. Os homens-serpente não sabem cozinhar. Sempre comem carne crua e frutas. O que estão comendo agora é carne de boi crua. E há também algumas verduras e frutas empilhadas ao lado. As duas coisas parecem não combinar em nada. Wening percebeu isso. Apontou para a carne crua diante dela e disse: Eu conheço as receitas da estrela Gulan. Posso transformar esses alimentos em comida cozida. Ela se lembrava vagamente do dia em que chegou à tribo. Li Zan havia enviado comida para ela. Era realmente intragável. Se não fosse porque estava morrendo de fome, provavelmente nem teria conseguido comer. Por isso, Wening planejava usar sua habilidade culinária para se infiltrar com sucesso na tribo das serpentes. Mas logo todos ali acharam que ela estava se exibindo. Até mesmo a fêmea que havia falado em seu favor não pôde deixar de dizer: Não fale bobagens. Esse tipo de coisa já se perdeu há muito tempo. Até o Instituto de Pesquisa criou um departamento especial para estudá-lo. Como você poderia saber fazer isso? Aos poucos, risadas começaram a ecoar na tribo. Isso é realmente ridículo. Essa raposa prateada tem cérebro? Quando abre a boca, só fala besteira. Se fosse realmente tão boa, para que serviriam os pesquisadores avançados? Exatamente. Ela também não pensa na própria situação. Por que o jovem mestre quer manter essa fêmea por perto? Seria melhor entregá-la ao Império. E quem sabe conseguirmos algo em troca? Cada vez mais orcs começaram a se envolver na discussão, expressando seu descontentamento livremente. Ao ver isso, Wening sorriu com confiança. Vocês não querem se livrar de mim? Se eu só estivesse me exibindo, então eu mesma não precisaria que viessem. Irei sozinha me entregar ao Império, para oferecer algo em troca. Que tal isso? Os orcs bufaram friamente. Se for para tentar, então vamos tentar. Ou você acha que temos medo de você? Era exatamente isso que ela queria ouvir. Ela confiou a pequena raposa prateada à fêmea ao lado. Wening tomou a iniciativa de procurar os utensílios e começou a preparar os ingredientes. Mais uma vez, colocou a frigideira e aqueceu o óleo. Em pouco tempo, preparou 3 grandes panelas de comida. Olhando para o delicioso arroz frito com fruta do dragão, tomate salteado, batatas salteadas. Todos os bestas ficaram boquiabertos ao ver isso. Não conseguiram evitar que começassem a babar. Ao ver que os bestas mal podiam esperar para comer, Wening pediu que fizessem fila com os utensílios. Ela deu a todos um. Li Seng, como filho mais novo da tribo, foi o primeiro a desfrutar. O homem come elegantemente. Tinha um porte encantador. Especialmente aquele rosto. Pode ser considerado perfeito. Não é à toa que o sistema sempre sussurrava em seu ouvido. Diga a ele para encontrar uma maneira de capturar a pessoa. Seria melhor que tivesse um filho seu. O que acha? Wening olhou para o grupo de pessoas. Aqueles bestas que antes eram críticos, após provar a primeira mordida,
Viram imediatamente o desprezo desaparecer de seus rostos. É isso? Realmente é verdade? Realmente te subestimei. Onde está o feminino nisso? Isso é simplesmente divino na culinária. Estou realmente cansado de comida crua e suplementos. Esta comida estava deliciosa. Oh, grande chefe, permita-me prestar homenagem. Ouvindo os elogios contínuos, Wening Lu respirou aliviada. Acabava de chegar. Ainda bem que tem habilidades culinárias. Justo a tempo para ajudar. Uma vez que domine o uso da energia espiritual, não precisará ficar tão nervosa. Este pequeno incidente, pode-se dizer que fez Wening se integrar completamente à tribo. As pessoas chegaram depois que ela e a filhote retornaram à caverna. Muito em breve, um grupo de orcs chegou acompanhando. Trouxeram muitos itens de uso diário. Este era um tratamento que não recebeu ao chegar. Wening valorizava muito esses objetos. Obrigado pela gentileza. Durante esses dias, se alguém quiser algo para comer, pode mencionar. Farei o possível para ajudar. Ao ouvir isso, os orcs ficaram ainda mais felizes. Partiram saltitando de alegria. Wening sentou-se sorrindo ao lado da pequena raposa prateada. Se passaram apenas alguns dias. A filhote cresceu bastante. Até seu cabelo preto cresceu muito. Após interagir por um bom tempo, mãe e filha, Wening de repente se sentiu um pouco tonta. Isso é um reflexo da diminuição de seu poder espiritual. A diminuição de seu poder espiritual a cada 6 dias a enfraquecerá cada vez mais. Wening de repente se sentiu um pouco tonta. Precisa urgentemente encontrar um macho para acasalar. Deve encontrar outras formas de recuperar seu poder espiritual em breve. Naquele momento, Li Zan apareceu na entrada da caverna. Wening, posso entrar? Ela olhou para trás. Com relação ao seu salvador, Wening ainda tinha uma boa impressão. Ela sorriu. Por favor, entre. O inesperado foi que a pequena raposa prateada não rejeitou Li Zan, nem abriu sua barreira para mantê-lo fora. Wening ficou um pouco surpresa. Olhou para a pequena criatura mais uma vez. Não esperava que sua própria filha risse sem parar. Achei que alguém como o jovem mestre seria assim. E Li Seng parecia ser o pai biológico da filhote. Ele a pegou habilmente e a consolou baixinho. Wening olhou para ele sem entender. Cada vez mais engraçado. O que aconteceu? Está muito surpresa? Wening reprimiu sua expressão. Assentiu levemente. Achei que um homem como o jovem mestre seria. Nem sabe cuidar de crianças. Afinal, parece que você não tem uma parceira feminina. Li Shen balançou a cabeça. Aproveitou a oportunidade e sentou-se na cadeira. Não precisa me chamar de jovem mestre. Apenas me chame de Li Shen. Na verdade, não tenho fêmea. Mas as habilidades de criação dos machos são inatas. Afinal, as fêmeas trabalham duro para criar seus filhotes. Os machos não podem se desligar de tudo, certo? Wening apreciou bastante sua atitude. Após as saudações, Li Shen finalmente falou sobre seu propósito. Vim desta vez para te perguntar. Trata-se do seu poder mental. Wening ficou atônita por um momento. Ela ficou instintivamente alerta. Há algum problema com meu poder mental? Li Seng sorriu docemente. Não fique nervosa. Só estou curioso. Seu nível de força mental não parece ser alto. Mas seu filhote é uma fêmea nível SSS. Isto é um verdadeiro milagre. Enquanto falava, entregou um cartão a Wening, chefiando o departamento de pesquisa de energia espiritual da Academia Real. Professor Li Seng. Você é professor da Academia Real? Ou estuda poderes psíquicos? Wening estava realmente surpresa. Está muito surpresa? Li Seng adotou uma postura mais suave. Então, você pode cooperar comigo? Wening reprimiu seu entusiasmo. Significa que Li Seng tem aqui as informações que ela precisa. Então, ela perguntou imediatamente. O que você precisa que eu faça? Li Shen primeiro se informou sobre sua situação. Você sabe usar seus poderes psíquicos? Wening negou honestamente com a cabeça. Mas para não expor a situação, ela inventou uma desculpa qualquer. Meu corpo é especial. Especialmente sobre minha energia espiritual. Nunca a utilizei. Li Shen entendeu claramente. Seus dedos roçaram suavemente a bochecha da pequena raposa prateada. Não encontrava uma cria tão excepcional há muito tempo. Se apenas o pai fosse nível SSS, esta criatura jovem não seria tão perfeita. Então o Enin definitivamente não é tão comum quanto parece. Seu poder espiritual provavelmente é um vasto universo mais profundo. Só que está limitado por várias razões. Simplesmente limitado por diversas razões. Posso te ensinar a usar o poder espiritual.
Li Seng sorriu levemente. Wening concordou imediatamente. Logo, os dois chegaram ao interior da floresta. Li Shen levantou a mão. Uma chama verde pálida apareceu em sua palma. O poder espiritual conecta nossos cérebros. Pode-se dizer que é a fonte da nossa força. Você pode fechar os olhos. Reúna toda a sua consciência em um só lugar. Assim como eu. Posso fazer as chamas mudarem de forma à vontade. Quanto mais forte seu poder espiritual, maior será também sua agressividade. No tempo de dizer algumas palavras, um tigre feroz se aproximou sorrateiramente sem que percebessem. Parou à sua frente em uma postura de ataque absoluto. Emitiu um feroz rugido de besta. Wening imitou sua forma. Prendeu a respiração. Concentre a mente e reúna a força. Concentrou toda a sua atenção em um só lugar. No instante seguinte, abriu os olhos. Uma luz tênue piscou. Um ataque invisível queimou diretamente o tigre feroz. Gritou e fugiu em pânico. Você teve sucesso. Li Seng estava ligeiramente surpreso. Era a primeira vez que via uma fêmea tão talentosa. Wening, incrédula, olhou para sua mão. Também pensei que poderia ter sucesso tão rápido. Naquele instante, sentiu que seu corpo estava cheio de poder. Não é de se admirar que o sistema peça para aumentar constantemente sua energia espiritual. Mas ao mesmo tempo, as desvantagens de usar seu poder mental para atacar também eram óbvias. Principalmente, consome demais. Isso apenas piora a já frágil energia espiritual que possui. Host. Você tem 12 dias para encontrar alguém com quem se acasalar. Caso contrário, sua energia espiritual será insuficiente. Isso fará você perder a razão. Wening ficou sem palavras. Ela simplesmente a usou e se tornou isso. Realmente é muito frágil. Ela respirou profundamente. Olhou para cima e perguntou. Professor Bi, posso te fazer uma pergunta? É possível repor energia mental artificialmente? Li Seng mostrou-se um pouco surpreso. Em circunstâncias normais, a energia mental pode ser reposta automaticamente após ser esgotada. Só é preciso um pouco de tempo. Não afetará a vida cotidiana. CHNHSAVNBN. De repente percebeu um problema importante. Você não pode deixar de repô-la automaticamente, certo? Se for o caso, isso se torna muito sério. Wening parecia infeliz, dubitativa sobre dizer a verdade. Após um momento, tomou uma decisão. A forma como reposto minha energia espiritual é diferente da dos outros. Ao ouvir isso, Li Seng ficou ainda mais curioso. Pode me mostrar? O rosto de Wening ficou vermelho. Ela não sabia como explicar. É porque você quer aumentar sua energia mental artificialmente. Então decidiu se render, custe o que custar. Fechou os olhos e ficou na ponta dos pés. Deu um beijo suave na face de Li Seng. Depois disso, rapidamente baixou a cabeça. Esforçou-se para parecer que nada havia acontecido. É assim que se completa. A surpresa que imaginava não aconteceu. Em vez disso, um sorriso surgiu em sua face. É um método de reposição bastante interessante. Li Seng tocou levemente seu rosto vermelho. Ele, sempre elegante, raramente perde a compostura. Então você nunca usa sua energia mental. É porque você quer aumentar sua força mental intencionalmente. Não está disposta a continuar usando esse método. Li Shen ergueu uma sobrancelha. Então sugeriu, para a aparência. Na verdade, você poderia encontrar um companheiro. Assim poderia repor sua energia mental a qualquer momento. Por exemplo, o pai do pequeno. Wening franziu levemente a testa. Esta não é uma solução para a vida toda. Se você for ameaçada por uma situação repentina, eu também não poderia lidar com isso. Além disso, ela tem muitas coisas que não pode expressar, como o sistema dentro de seu corpo. Desculpe, fui muito abrupto. Li Seng se desculpou proativamente. Depois caiu em profunda reflexão. Neste momento estamos pesquisando isso. Se você quiser, posso te mostrar os resultados atuais da pesquisa. Wening se sentiu um pouco tocada. Mas sua situação atual realmente não permite sair da floresta. E nem se fala que Duan Yu se a observa atentamente. Quer levar a pequena raposa prateada. Sair da floresta seria como cair numa armadilha. Wening só pôde recusar. Não é muito conveniente por agora. Li Shen naturalmente não insistiu. Apenas expressou preocupação pelo seu estado físico. Ele acrescentou outra coisa. Atualmente estou conduzindo um experimento. Está de certa forma relacionado às coisas que te preocupam. Embora ainda não tenha tido sucesso. Mas se você precisar de algo, também pode vir me procurar.
O Ening assentiu. Um brilho de gratidão passou por seus olhos. Obrigado. Essas palavras deixaram um raio de esperança. Um momento depois, o Ening retorna à caverna. Mas ao entrar, viu um convidado inesperado. Era Duan Yuxi alimentando sua cria. Ao seu lado havia muitas bolsas e pacotes. Todos eram fórmulas e itens para bebês. O Ening tinha uma forte dor de cabeça. Seu olhar não saía do lado de fora. Temia que sua situação fosse descoberta. Felizmente, a tarde era o momento mais ocupado para todos. Quantas pessoas há na caverna? Essa também foi a razão de Duan Yuxi escolher vir agora. Ele soltou um resmungo frio para o Ening. O Ening estava completamente frustrada. Não será que ele veio só para alimentar a cria? Parecia ter lido os pensamentos de Ening. O homem explicou com rosto sério. Esta não é uma fórmula de leite comum. É o último produto desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa. Pode ajudar no crescimento dos jovens. É muito útil para filhotes com forte energia espiritual inata. Enquanto falava, um leve rubor apareceu em sua pele pálida. Era evidente que estava envergonhado. Esse rosto sereno e distante mostrava um grande contraste. Em apenas alguns dias, o Ening já tinha visto muitos aspectos desconhecidos de Duan Yuxi. Ela até temia ser silenciada. Ela respirou fundo. Não pôde deixar de perguntar. Senhor Marechal, quando planeja sair daqui? Não tem mais nada a fazer? Direi mais uma vez. Meu filho e eu não iremos com você. Duan Yuxi sorriu levemente. Seus olhos eram frios como gelo. Isso não depende de você. As serpentes são os animais mais insensíveis. Você acha que se ficarem com você, serão tratadas bem? Você está enganada. Você tem um corpo especial. Também pode dar à luz filhotes tão poderosos como uma raposa prateada. Eles deveriam ter observado sua capacidade reprodutiva há muito tempo. Especialmente aquele Li Seng. Você não sabe nada sobre ele, mas não está se preparando. Em vez disso, me observa todos os dias. É realmente ridículo. Não sei como. Duan Yuxi sentia-se um pouco frustrado. Obviamente ele é o pai biológico do filhote. Mas só pode entrar no território dos outros às escondidas. Só assim posso ver meus próprios filhotes. Isso não é justo de forma alguma. O Ening revirou os olhos silenciosamente. Então, você é sincero comigo? Quer nos levar à força? Não é também para investigar sobre mim, esta fêmea especial? Além disso, se não me engano, você ainda tem uma noiva. Por que perder tempo conosco? Melhor se apressar a casar com sua noiva. E depois tenham um filhote ainda mais forte. Cale a boca! Duan Yuxi já não podia mais suportar. A pequena raposa prateada em meus braços torceu o corpo, emitindo um sinal de descontentamento. Ele continha seu temperamento. Virou-se e começou a consolar o filhote, até que o pequeno adormeceu. O homem então se aproximou de Ening, segurou seu queixo e advertiu. Não coloque seus sentimentos em mim. Não sou essa pessoa suja. Naquele momento, os dois estavam muito próximos. Os lábios vermelhos de Ening se ampliaram infinitamente diante dele. A respiração do homem acelerou novamente. Para ele, isso era simplesmente tortura. Sempre que se aproximava desta raposa prateada, seu peito latejava levemente de dor. Naquela noite, ao voltar, também verificou algumas informações. E mais ou menos entendeu as razões por trás disso. Em outras palavras, é que sua força espiritual ressoava com Ening. Até que ele se aproximasse, não podia evitar pressioná-la contra si. Duan Yuxi tinha os olhos muito vermelhos. Ao observar aqueles lábios carmesim abrindo e fechando, dizendo coisas que ele não gostava, ele se inclinou e a beijou diretamente. Entrou sem reservas, quebrando todas as defesas. O mundo finalmente ficou em silêncio. Depois que Duan Yuxi percebeu o que estava fazendo, uma sombra de arrependimento cruzou seus olhos. Por que se deixou levar novamente? Se da primeira vez o Ening tinha colocado a droga intencionalmente, então estas vezes foi por falta de autocontrole. Maldição! Absolutamente não podia ser controlado por uma fêmea. Quanto mais assim, mais deveria se conter. Pensando nisso, Duan Yuxi procurou uma desculpa. Este beijo era uma lição para a pequena fêmea. Então ele intensificou aquele beijo mais uma vez. O Ening ficou atônita por um momento e depois caiu em desvantagem. Imediatamente foi substituída por sentimentos de frustração. O Ening se sentiu feliz ao ouvir isso, mas foi interrompida pelo aparecimento repentino do sistema. Hóspede, você teve um comportamento íntimo normal com um macho que já acasalou. Assim também pode obter energia espiritual. O Ening ficou em choque ao ouvir.
Agora que aconteceu, seria melhor aproveitar isso para recuperar um pouco de energia espiritual. O resultado chegou exatamente no momento em que se distraiu. De repente sentiu uma dor aguda nos lábios. Ei, o que você está fazendo? Wen usou toda a sua força para empurrar Duan Yuxi. Lançou-lhe um olhar fulminante. Hoje o homem simplesmente lambeu os lábios, como se não tivesse tido o suficiente. Esta raposa é incrivelmente doce, maldição. Ele não consegue controlar essa obsessão de forma alguma. E esta mulher nem está concentrada em um momento assim. Isto é uma provocação desnuda para ele. Reprimir o impulso interior. Duan Yuxi afastou-se um pouco mais de Wen. Duan, pense novamente sobre o que eu te disse. Quanto ao meu compromisso, você não precisa se preocupar. Eu cuidarei disso. É a primeira vez que ele tem paciência de explicar tanto a uma fêmea. Mas ele atribuiu esse sentimento aos filhotes. Se não fosse porque ela lhe deu um filhote, ele não seria indulgente repetidamente com uma fêmea que não sabe o que quer. O que você pode resolver, grande marechal? Com seu status, sua família certamente encontrará em você a esposa mais perfeita. Definitivamente não é algo que uma pequena raposa de baixo status como eu possa alcançar. Você acha que eu vou levar Didi de volta para suportar essas calamidades sem razão? Aconselho que abandone completamente essa ideia. Parabéns, anfitrião, por completar o ato íntimo. Poder espiritual aumentado em 50 pontos. O Enin recebeu os benefícios. Seu ânimo melhorou muito, mas sua postura em relação a Duan Yuxi nunca mudou. Aquele homem, para ela, é um verdadeiro problema. Se você se envolver, não haverá volta. Em vez de lidar com esses problemas, seria melhor juntar-se a Li Seng e aprender a usar seu poder mental, sem precisar ser restrita por outros. Senhor Marechal, você não precisa voltar aqui. Eu me estabelecerei no território da tribo Serpente. Se você voltar outra vez, não hesitarei em pedir ajuda aos meus amigos orcs da tribo das Serpentes. Afinal, me dou muito bem com eles. Acredito que eles ainda aceitarão ajudar com esse pequeno favor. O Ening esboçou um sorriso frio no canto dos lábios. Ela já presenciou a habilidade de Duan Yuxi de bater na serpente com um bastão. Mais do que ferver o caldo, melhor eliminar a raiz do problema. Não acho que ele se atreva a causar problemas no território da tribo da serpente. Você não vai querer se arrepender. Eu, Duan Yuxi, disse esta frase com voz zangada. Lançou um olhar discreto aos pequenos filhotes. E então saiu com um gesto desdenhoso. Essa raposa prateada que não sabe agradecer. Afinal, ficou no território de outro macho e não foi embora. Realmente pensa que não tem mau gênio? A fêmea de Duan Yuxi. Ainda não é a vez de outro macho proteger. Duan Yuxi, calmo, não tinha ido embora. Mas parecia que se ocultou em uma caverna não muito longe da tribo das serpentes. Impressionante. Duan Yuxi murmurou. Pensou naquele orc de sorriso elegante. Não pôde evitar bater na parede com frustração. Um homem honrado pode suportar. Quem não pode suportar? No pior dos casos, simplesmente enviaremos tropas do Império. Eu lutei completamente com o clã das serpentes. O poder da família Duan no Império não é inferior ao jovem líder do clã das serpentes. O Marechal está tão preocupado comigo. Realmente me sinto muito honrado. Uma voz leve e clara soou na entrada da caverna. Isso fez a expressão de Duan Yuxi mudar. O orc na entrada ainda tinha um sorriso elegante. Parecia que tudo estava sob seu controle. Um sentimento de alerta brotou no coração de Duan Yuxi. Não esperava que o jovem chefe da tribo das serpentes gostasse tanto de falar com insinuações. Ela tola, W.M. Ming, ainda pensava que havia encontrado uma alma gêmea, sem saber que cada um de seus movimentos já estava sob vigilância de outros. Duan Yuxi tinha uma expressão zombeteira. Não acha que o Marechal está fazendo muito barulho? Além disso, nossa tribo das serpentes é uma raça hospitaleira. Mesmo que você venha com generosidade, também seremos bem-vindos. Sobre o Enin, não se pode dizer que Li Seng goste dela. Ele apenas tem um leve interesse. Além disso, parece que ela tem um segredo profundo. A tribo das serpentes é inerentemente egoísta. Desde que encontrou algo que lhe interessa, claro que quererá mantê-la por perto. O jovem líder já falou até aqui. Então eu também não irei ocultar. Rogo ao jovem líder que me devolva meu companheiro. Caso contrário, não se sabe se o Império, em um acesso de raiva, enviará tropas. Duan Yuxi estava impassível. Não tem tempo para praticar Tai Chi com Li Seng aqui. Não entendo por que o jovem líder do clã me devolveria meu companheiro. Mas Li Seng ainda não demonstra raiva. Nem sequer retirou seu sorriso.
Disse que o marechal está escolhendo uma prometida recentemente. Mas não deveria ser esta pequena raposa prateada que acolhi, certo? Se for assim, de onde vem isso de companheiro? Suponho que sua prometida não será uma pequena raposa prateada com apenas nível A de poder espiritual. Não sei se isso será conhecido pelo Império. Mesmo o povo da família Duan sabia disso. O que pensarão então? Ling Seng ajustou seus óculos de armação dourada. Respondeu de maneira complacente. Esse sorriso que esconde um ferrão é muito irritante para Duan Yuxi. Se não fosse pelo medo da vingança da tribo das cobras, já teria feito arrumar este lugar. Como poderia estar sofrendo aqui em vão? O que Li Seng disse não está errado. Embora as raposas prateadas vivíparas sejam raras, não seria sua esposa. Pelo menos agora não poderia ser. Ainda precisa de algum tempo para negociar com a família. Negro e aqui. Os olhos obstinados e frios de Wening surgiram diante dele. Não tinha nenhuma dúvida. Se não puder dar a Wening o posto de mestra, ela nunca voltará com ele. Essa raposa prateada é tão obstinada que lhe causa dor de cabeça. Por um momento não sabia como enfrentar Li Seng. Depois de pensar por 2 minutos e meio, Duan Yuxi tomou uma decisão incerta. Ela pode ficar, mas deve apresentar um relatório sobre sua condição física especial. Li Seng é professor no instituto. Talvez possa dar uma resposta. E também precisa de tempo para negociar com os membros de sua família. Ambos deveriam ter parido. Ele não é um homem irresponsável. Por parte da tribo, Wening não faz ideia do acordo entre os dois homens. Isso será justo na hora do jantar. Ela está bem do lado de fora da caverna, preparando comida para os orcs. Enquanto todos esperavam a comida com água na boca, ouviu-se um grito dilacerante nas redondezas do clã das cobras. Era uma maré de bestas. Em um instante, a floresta profunda ressoou com o som de inúmeras bestas. Wening ouve também sente um pouco de medo. A maré de bestas é o evento mais perigoso na selva. Na selva habitam muitas bestas que não podem se transformar. São poderosas por natureza. Alimentam-se de orcs com poder psíquico. Atacam frequentemente várias tribos. Wening simplesmente sentiu que estava com muito azar. Depois de muito esforço para se livrar do incômodo de Duan Yuxi, agora se depara novamente com a maré de bestas. Vá! Seu rosto se endureceu. O pequeno ainda está na caverna mais distante. Outras fêmeas se refugiaram na selva sob a proteção dos machos. Wening só podia correr contra a manada em direção à sua própria caverna. Apenas espera poder resgatar o pequeno em breve. Enquanto isso, as bestas estranhas que invadiram a tribo começaram a atacar Wening. Ela se defende enquanto grita internamente. Depois de derrubar a 10ª besta, seu corpo e mente estão exaustos. Sua cabeça ainda sente uma leve tontura. Neste momento, só lhe restam 70 pontos de energia espiritual. Wening rende os dentes. Por sorte, já está bem perto da caverna. Aqui só há algumas bestas dispersas. Foi fácil de lidar. Mas quando finalmente retorna à caverna, não vê seu pequeno. O que espera é apenas uma poça de sangue deslumbrante. O rosto de Wening, que já não tinha cor, ficou ainda mais pálido. Ela avançou cambaleando. Tênue. Wening se ajoelhou diante daquela poça de sangue. Chamava baixinho. Mas já não houve nenhum choro suave que respondesse. Realmente, o destino brinca com as pessoas. Seu primeiro filho neste mundo simplesmente se perdeu assim. Ela começou a chorar desconsoladamente. Seu choro rapidamente atraiu as bestas estranhas. Os olhos de Wening estavam vermelhos. Foram essas bestas estranhas que mataram cruelmente seus filhotes, carregando um ódio sem limites. Ela parecia sentir que novamente possuía um poder infinito em seu corpo. Vocês, todos, morram! Gritou, misturando sua raiva. Uma força geralmente material irrompeu ao redor de Wening. Um momento. As dezenas de bestas estranhas que a rodeavam se transformaram todas em cinzas. Aviso sério. Detetou-se que o poder espiritual do hospedeiro é 0. Em estado de sobrecarga. Prestes a desmaiar. Antes de perder a consciência. Na cabeça de Wening restava apenas o som agudo do alarme do sistema. Desta vez estou acabado. Quando Li Seng chegou à caverna, viu esta cena. Uma bela raposa prateada jaz no chão. Parecia que ainda havia um pouco de respiração fraca. Não conseguia sequer manter sua forma humana. Li Seng suspirou. Havia um indício de dor nas pupilas verticais. Ele, que sempre teve uma obsessão por limpeza, não pôde evitá-lo. Diretamente tomou nos braços a raposa prateada completamente suja. Vira-se e caminha de volta para sua caverna.
Lá ele tinha medicamentos para restaurar o poder mental, que poderiam aliviar temporariamente os ferimentos de Wenning. Sistema. Por que não consigo abrir os olhos? Wenning sente-se tonta. Tudo à sua frente estava em trevas. Apenas podia sentir vagamente que havia uma besta ao seu lado ocupando-se de algo. Hospedeiro. Anteriormente usaste o poder mental em excesso. Agora a força mental está em estado negativo. Estás consciente apenas porque essa besta serpente de fora te injetou um medicamento? Não é possível despertar realmente. Uma voz fria do sistema ressoou. Fez Wenning sentir que ele estava zangado. Então, como se pode despertar? Wenning podia sentir que o sistema não permitiria facilmente que seu hospedeiro morresse. Posso fazer com que o hospedeiro desperte temporariamente. Restaurar a forma humana. Desde que o hospedeiro possa casalar com aquele homem-serpente. Após deduzir os valores negativos, ainda restarão 20 pontos de poder espiritual. Wenning ficou em silêncio após ouvir isto. Será que realmente não posso escapar do destino de acasalar com todo tipo de pessoas? Esta sensação de estar restringida por todos os lados não é agradável. Mas ela não tem como fazer. Está bem. Aceito. Wenning, com determinação no coração, tomou uma decisão. Não se pode continuar assim de verdade. Ela ainda tem de vingar o pequeno. Um momento de clareza passou por sua mente. Wenning conseguiu abrir os olhos com sucesso. Ao mesmo tempo, Li Seng, que estava a preparar medicamentos ao lado, começou a sentir um aroma doce e suado, próprio de uma fêmea. Quase num instante, não conseguiu controlar sua razão. Seu corpo começou a aquecer. As pequenas mãos de Wenning foram as primeiras a abraçar Li Seng. Seus lábios vermelhos deslizavam sobre seu pescoço. Pequeno demônio travesso. Nos olhos normalmente serenos de Li Seng brilhava uma centelha. Quase consumiu por completo Wenning em chamas. A pequena raposa prateada nos meus braços obviamente era um pouco desajeitada. Li Seng transforma a passividade em iniciativa. Ele mobilizou Wenning. O físico de Wenning tem uma atração fatal para os homens. Li Seng não queria conter seu desejo de modo algum. Só se deseja afundar-se mais. Desta vez, não foi senão após 2 horas e meia. O sistema finalmente ativou o alerta. Parabéns, o hospedeiro teve sucesso no acasalamento. Concedem-se 100 pontos de poder mental ao hospedeiro. Na manhã seguinte, aproveitando que tinha um pouco de força, Wenning regressou à caverna que ela e Zizi partilhavam. Ela sentia um amargo silêncio no coração. Uma poça de sangue lembrava-lhe. Sua cria já não estava. Aquela pequena e adorável raposa prateada. Ela nunca mais poderá vê-lo. E ela, como mãe da cria, nem sequer se vingou. Além disso, sob a pressão da situação, teve relações com outros machos. Wenning sorriu ironicamente enquanto puxava o lábio. Receio que seja a mãe menos capaz. Como vieste esconder-te aqui? Ainda que a Pérez esteja de mau humor, também deves considerar a criança na tua barriga. É a voz fria de Li Seng. Mas o que ele disse soava como um belo dia de céu limpo. Fez Wenning sentir-se confusa. A criança? Ela está grávida de novo? Wenning não sentiu nenhuma alegria. Em vez disso, é uma tristeza sem fim. Ela tinha uma força militar comparável. E que nasça outro. Não continua a cair em crise por todo tipo de situações? Ela não pode proteger a criança. Pode sair, por favor? Quero ficar sozinha. Wenning não queria vê-lo naquele momento. Li Seng não foi tão compreensivo como de costume. Em vez disso, aproximou-se e agarrou-lhe o pulso. O que estás a fazer? Wenning debateu-se vigorosamente. Creio que deves estar interessada na minha descoberta. Vou te levar a algum lugar. Wenning não conseguiu se libertar. Só pôde se deixar levar por Li Seng. Chegaram a uma caverna cheia do fedor de cadáveres. Lá dentro havia dezenas de corpos de feras estranhas na caverna. Seus corpos eram horríveis, realmente assustadores. Li Seng libertou as ovelhas de Wenning. Aproximou-se, indiferente, e rapidamente começou a abrir o corpo de uma fera estranha. Sangue vermelho vivo começou a fluir. Isso estimulou os nervos de Wenning. Então, sob seu olhar cheio de confusão, Li Seng cortou a própria mão, sem expressão alguma. Sangue azul começou a fluir. Ele explicou. O sangue dos homens fera tem sua própria cor. Apenas o sangue das feras de nível inferior é vermelho. Então o sangue na tua caverna não é do filhote. Wenning agarrou a parte superior da mão de Li Seng. Fez um corte em seu próprio braço. Ao ver o sangue prateado cair, Wenning não pôde deixar de rir. Graças aos deuses. Seu filhote ainda está vivo. Num piscar de olhos, começou a chorar novamente. Embora estivesse viva,
Não havia nenhuma notícia dela. Ela não conhecia este lugar. Como poderia procurá-la? Lee Seng a consolou. Desta vez, a onda de feras não afetou apenas a nossa tribo. Há várias outras tribos ao redor. É muito provável que Ying Ying tenha sido resgatada por pessoas de outra tribo. Não se preocupe. Os orcos têm poucos descendentes. As pessoas não farão mal a nenhum filhote. Além disso, ela é uma jovem de alto potencial. Ao ouvir isso, Wening finalmente se sentiu aliviada. Mas, no fim, o servo ainda não foi encontrado. Seu coração aflito não conseguia descansar. Lee Seng a abraçou suavemente. Vou perguntar às tribos vizinhas sobre o paradeiro do filhote. Avisarei você assim que houver notícias. Obrigada. Wening se soltou suavemente do abraço dele. Com o jovem líder da tribo com quem teve de se envolver. No fundo, sentia-se um pouco desconfortável. Parabéns, hóspede, por obter 10 pontos de poder espiritual. A voz do sistema soou em um momento inoportuno. Wening ficou um pouco atonita. Isso também pode gerar poder espiritual? Isso significa que ela poderia abraçar todos os dias sem culpa? Assim poderia compensar os pontos de poder espiritual perdidos. Parecia que o sistema havia adivinhado o que Wening pensava. Ele voltou a se manifestar. Este método de obter poder espiritual. Cada homem fera de alta qualidade só pode ser recompensado uma vez. Hóspede, não pense em buscar o caminho fácil. Como era de se esperar. O sistema continuou o mesmo, extremamente astuto. Como deixaria que ela encontrasse uma falha tão óbvia? Já que a hóspede não rejeita o acasalamento com Lee Seng, ela pode obter poder espiritual através dele. Não é fácil encontrar um homem fera de qualidade tão alta. Wening pensou na loucura daquela noite. Só sentia que não podia encará-lo. Não precisa pensar demais. Eu sou o jovem patriarca. Também sou quem decide sobre o casamento. Serei responsável por você. Lee Seng viu sua expressão mudar. Achou que ela ainda não conseguia aceitar sua relação. Wening puxou o canto dos lábios. Mostrou um sorriso mais feio que chorar. Quem quer que ele se responsabilize? Mas ao pensar no filhote em seu ventre, ela se sentiu desanimada novamente. Apenas cuide do nosso bebê. Isso é natural. Não só do bebê. Cuidarei bem de você também. O homem que esteve preocupado o dia inteiro finalmente se sentiu aliviado. Mostrou um sorriso satisfeito. A tribo voltou à paz. Lee Seng deu ordens a seus subordinados. Que limpem a caverna ao lado dela. Adicionem alguns suprimentos femininos. Chamem algumas fêmeas também. Vejam o que mais falta na caverna. Ling, que tinha uma expressão como se tivesse visto um fantasma. Seu próprio jovem líder de clã começou a se preocupar com essas trivialidades. Desde que aquela raposa prateada chegou à tribo, o jovem líder parece estar apaixonado. Seu olhar está sempre fixo nela. Mas para ele, aquela raposa de origem desconhecida não é digna do jovem líder do clã. Mas, devido ao prestígio acumulado por Lee Seng ao longo dos anos, ele não se atrevia a expressar discordância. A caverna foi decorada por vários dias. Por toda a tribo corre o rumor de que o jovem líder vai se casar com Wening. Dizem que a cozinheira pode se tornar a esposa do jovem? Como isso poderia ser possível? Aquela fêmea sem antecedentes, que ainda depende de viver em nossa tribo. Nosso jovem líder de clã nem sequer olha para ela. Há muitas conversas triviais semelhantes. Mas Wening não teve tempo de lhes dar atenção. Desde que ficou grávida desta criança, ela gosta cada vez mais de comer carne crua. E o estranho é que, desta vez sua barriga não cresceu nada. De acordo com o senso comum, o período de gestação dela deveria durar apenas 30 dias. Agora já deveria estar visivelmente grávida. Mas não se sabe por quê. Sua barriga ainda está completamente plana. O sistema também não sabe como explicar isso. Os rumores na tribo se intensificam. Chegaram até a dizer que Wening não está grávida, porque o período de gestação da tribo das cobras é muito curto. Uma fêmea normal, durante a gravidez, em 3 dias sua barriga já cresce 1 polegada. Em 7 dias já estaria totalmente saliente. Dar à luz leva apenas meio mês. Obviamente, Wening não tem nenhum sinal de gravidez. Os orcs estão furiosos. Essa fêmea desprezível quer se aproveitar do jovem chefe fingindo estar grávida. Seu coração merece punição. Lee Seng, embora não concordasse com essas palavras, ainda assim deu a ordem, proibindo que continuassem a discutir esse tipo de assunto. No entanto, essa atitude irritou os anciãos da tribo. O ancião enviou alguém diretamente. Pediu que ele confirmasse o quanto antes se Wening estava grávida.
Li Seng mostrou seriedade pela primeira vez. A hierarquia da tribo das cobras é rigorosa. Mesmo ele não podia ignorar a opinião dos anciãos. Mandou chamar o xamã. Na tribo há uma pedra especial para testar gravidez. Contanto que ela provasse que o Ening estava grávida, poderia calar os anciãos. O Ening, este é o nosso xamã da tribo das cobras. Eu o mandei vir para te examinar. O Ening não desconfiou dele. Apenas assentiu com a cabeça. Então, o xamã tirou de debaixo do braço uma pedra plana e a colocou diante dela. Murmurou algumas palavras confusas. Imediatamente, a pedra emitiu uma fraca luz. Relato ao jovem mestre. Esta fêmea realmente está grávida. O xamã parecia querer falar, mas hesitou. Olhou para o Ening com pena. O coração de Ening se apertou. Há algum problema com o feto no meu ventre? Li Seng se acalmou assim que ouviu que ela estava grávida. Desta vez ninguém voltará a questioná-la. Não importa o quão estranho seja o filho dela. Ele pode aceitá-lo. A luz emitida pela pedra de gravidez é muito fraca. Receio que o feto no ventre não seja de alto nível. Mau desenvolvimento dentro do útero materno. Provavelmente se trata de um natimorto. De repente, o Ening sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. De repente o sangue desapareceu de seu rosto. Sistema. Você pode me ajudar a verificar o nível do feto no meu ventre? Sinto muito, hóspede. O sistema não tem essa função. No entanto, posso dizer à hóspede que a pedra de gravidez não tem efeito sobre a hóspede em certas circunstâncias especiais. O que se considera uma circunstância especial? Sinto muito, anfitriã. Existem muitas circunstâncias especiais. O sistema não pode listá-las individualmente. Então, o que você pode fazer? O Ening não pôde deixar de reclamar. A hóspede possui o direito de escolha como fêmea. Ela pode escolher encerrar a gestação de um feto que seja congenitamente fraco. Ela compreendeu o significado implícito do sistema, mas não consegue abandonar a criança. Qual é a probabilidade de ser um natimorto? Li Seng ficou em silêncio. Nunca imaginou que o xamã diria isso. Na verdade, ele não estava muito preocupado. É normal que o nível da criança não seja alto. Afinal, o Ening é apenas uma raposa prateada de nível A. Isso só pode ser considerado uma sorte, se o Ening estiver disposta. No pior dos casos, podem ter outro filho. Afeto das cobras. Uma vez que escolhem uma esposa, não mudam mais. Ele teve uma relação com o Ening. Então, a única que pode lhe dar descendência é o Ening. A pedra de teste de gravidez serve apenas como um indicador. No entanto, nessa situação, a probabilidade de natimorto é muito alta. O xamã também não ousa afirmar com certeza. Li Seng. Quero que a criança nasça. Não importa se no final for fraqueza ou morte fetal. Eu aceito tudo. A voz suave de Ening ecoou na caverna, o que deixou todos atônitos. Ling, que foi o primeiro a reagir. Ele não pôde evitar mostrar uma expressão de deboche. Essa raposa prateada realmente usou todos os métodos para atrair o jovem líder. Li Zhen entendeu o que o Ening queria dizer. Não disse muito mais. Apenas concordou com o pedido dela. Ling e o xamã se entreolharam. Será que o jovem líder enlouqueceu? Que absurdo! O grande ancião jogou a xícara de chá no chão. Li Seng manteve a expressão impassível. Essa fêmea carrega em seu ventre a minha cria. Eu serei responsável por ela. O ancião ficou tão irritado que riu. Você é o jovem líder da tribo das cobras. Quem deve se responsabilizar é toda a tribo das cobras, em vez de uma raposa prateada de origem desconhecida. Li Seng é o macho mais talentoso da tribo das cobras. Também é o futuro líder da tribo. Ele definitivamente não permitirá que uma mancha surja nisso. Se eu nem consigo me responsabilizar pelo meu próprio mestre, com que direito posso falar em assumir toda a tribo das cobras? Os membros do clã também não aceitariam um líder tão frio e insensível. A atitude autoritária desse homem, na verdade, aumentou bastante a boa impressão que o Ening tinha dele. No entanto, o grande ancião quase perdeu o controle de tanta raiva. Ele viu Li Seng crescer desde filhote. Uma vez que ele toma uma decisão, é difícil fazê-lo mudar. Teve que engolir a raiva e negociar. Se quiser que demos um passo atrás, tudo bem. Então você tomará como fêmea principal a neta mais nova do chefe do clã dos Leopardos Negros? Deixe que essa raposa prateada lhe dê filhotes. Posso garantir que ela dará à luz sem problemas. Este é o resultado da discussão conjunta dos anciãos. A neta do chefe da tribo Pantera Negra tem poder mental de nível SS. Embora não seja tão forte quanto Li Seng, ainda é uma boa opção.
Impossível. O grande ancião não precisa se preocupar comigo. Minha mestra só pode ser o Ening. Lee Seng esperou pela resposta do grande ancião. Saiu segurando as mangas de Wening. Esse desobediente! O grande ancião estava tão furioso que bufava e arregalava os olhos. Mas não podia fazer nada contra Lee Seng. Nos últimos anos, Lee Seng vinha cuidando dos assuntos do clã. Já tinha prestígio. Enfrentá-lo diretamente não adiantaria. Vai e envie uma mensagem ao chefe da tribo Pantera Negra. Peça para que sua neta venha visitar a tribo das cobras. O grande ancião sentiu alívio. O jovem líder da tribo apenas se deixou levar pela beleza da raposa prateada. Ouvi dizer que a neta do chefe da tribo Pantera Negra é excepcionalmente bela. Talvez, ao vê-la, o jovem líder mude de ideia. O segundo ancião disse baixinho, tentando consolar. O grande ancião suspirou. Realmente é um grande desastre para a tribo das cobras. O Enin voltou para a caverna. E também soube que a neta do chefe da tribo Pantera Negra viria visitar a tribo das cobras. Suas sobrancelhas se moveram levemente. Naquele momento, uma bela fêmea veio visitá-los. Temo que essa pessoa esteja propondo casamento a Lee Seng. Ao pensar nisso, ela acabou relaxando. Ela e Lee Seng tinham uma relação de necessidade mútua. A gravidez foi algo inesperado. Do contrário, os dois não estariam ligados. Ele quer assumir, mas o Ening não tinha essa intenção. Quem ele considerar sua parceira não tem nada a ver com ela. E sua cria, no máximo, apenas careceria de poder espiritual. E daí, se for assim? Ela se esforçará para protegê-lo. Passaram-se mais 3 dias. O ventre de Wening ainda não mostrava sinais de crescimento. No entanto, seu apetite aumentava cada vez mais. Em uma refeição, podia comer 10 vacas. Wening até suspeitava que estava criando uma criatura apenas para comer. Tanta comida a deixou surpresa. Naquele dia, depois do almoço, Lee Seng apareceu em sua caverna com uma máquina estranha na mão. Este é o novo aparelho lançado pelo Instituto de Pesquisa. Pode detectar facilmente o poder mental do feto no ventre. Trouxe para você testar. Ele sabia que Wening estava preocupada com o bem-estar do feto em seu ventre. Além disso, queria saber se havia algum problema com o feto. Ao ouvir isso, os olhos de Wening brilharam. No fim das contas, é útil ter o título de professor do Instituto de Pesquisa. Deite-se aqui. Depois colocarei o dispositivo em seu abdômen. Shao Ning deitou-se como Lee Seng havia dito. Observou com curiosidade enquanto ele prendia o equipamento em seu ventre. Em menos de 1 minuto, um forte som de batimentos cardíacos surgiu do instrumento. É esse o batimento cardíaco esperado? Um sentimento estranho se espalhou no coração de Wening. Pi, pi, pi. Um som agudo de alarme soou do aparelho. Wening olhou confusa para Li Zan. Só pôde ver uma rara seriedade e surpresa em seu olhar. Wening ficou atonita. Surpreso com o quê? Você não ouviu o alarme do aparelho? No segundo seguinte, o homem gritou emocionado. O xamã estava errado. Os anciãos estavam todos errados. Chegou, chegou. Chegou o último episódio de Ninja Interestelar. Lee Seng, ao ver o dispositivo de detecção apitando freneticamente, não pôde deixar de rir euforicamente. Nosso bebê não nasceu morto. De acordo com os instrumentos, o poder espiritual da cria já superou o alcance detectável. Fora do alcance de detecção, ele sofreu alguma mutação? WN parecia um pouco confusa. Nosso filho é uma besta rara de nível Super SSS. Então o dispositivo também não consegue detectar seu poder mental. Lee Seng controlou um pouco sua emoção interna. Finalmente entendeu por que WN podia comer tanto todos os dias. Uma cria de nível Super SSS precisa obter uma grande quantidade de energia do corpo materno para se desenvolver. Carne fresca de boi não pode fornecer a energia que a cria precisa. Embora já soubesse que a situação desta cria era especial, WN ainda tinha dificuldade em acreditar. A razão pela qual a pedra de gravidez mostrou uma reação fraca. Provavelmente é porque o corpo materno consegue fornecer muito pouca energia. Quanto mais poderosa é a cria, mais energia precisa para crescer. Desculpe. É minha culpa. Não levei em consideração a existência de uma besta de nível SSS. Este tipo de cria, única entre milhares, normalmente precisa de alimentos muito mais raros para obter energia. Então, como devo dar energia a ela? WN não tem conhecimento nessa área. Só posso colocar minhas esperanças nas respostas de Lee Seng. Eu também não sei. Espero que os livros antigos na minha estante me deem uma resposta.
Li Shang ajustou um pouco seus óculos de maneira um tanto desconfortável. W.N. Ning sorriu docemente. Este jovem patriarca é na verdade bastante fofo. Então irei com você para procurá-lo. W.N. Ning está próxima da data do parto. O período de gestação do clã das serpentes é de apenas meio mês. Calculando, faltam apenas 5 dias para o parto. Imediatamente, os dois começaram a procurar informações sem parar. Após meio-dia, Li Seng não conseguiu conter sua emoção e falou: encontramos. Olhe! Esta planta se chama erva do rei demônio. Crescendo na floresta mais profunda. Pode suplementar a energia necessária para a gestação da fêmea. Vou trazê-la de volta agora. No meio da floresta? W.N. Ning franziu a testa. Pelo que ela sabe, esse é o lugar onde vivem as bestas exóticas. Pelo que entendi de Liz e HN, ele tem que ir sozinho. Mas esse é o ninho das bestas exóticas. É muito perigoso ir sozinho. Perto da erva do rei demônio há bestas mágicas de alto nível a protegendo. Você consegue? W.N. Ning se arrependeu de ter dito em voz alta. Só viu o homem lançar-lhe um olhar profundo, que a fez sentir um arrepio no coração. Os machos não podem dizer não. Cuide-se em casa. Eu irei. Após dizer isso, se virou e foi embora. W.N. Ning ficou com a cabeça cheia de pensamentos na caverna. O que está acontecendo aqui? Nesse momento, o sistema finalmente falou. Parabéns, hospedeiro, por ativar uma missão especial. Se o hospedeiro conseguir gestar uma cria de nível Super SSS, receberá uma recompensa de 3.000 pontos de poder mental. Se a gestação falhar, toda a energia espiritual será deduzida. Acasalamento interestelar. Talvez ela esteja acostumada a ser atormentada por este velho sistema sombrio. W.N. Ning realmente achou que as recompensas e punições desta vez eram muito razoáveis. Agora só pode rezar para que Li Seng consiga trazer de volta a erva do rei demônio antes de ela dar à luz. Caso contrário, terá que fazer coisas contra sua vontade novamente. Mas num piscar de olhos, passaram-se 4 dias. Li Seng ainda não voltou. W.N. Ning começou a ficar preocupada. Sistema. Se a gestação falhar, posso escolher livremente o humanoide para o cruzamento? O hospedeiro pode escolher acasalar à força com a besta humana. A premissa é que essa besta deve estar próxima do hospedeiro. W.N. Ning estremeceu. A implicação é que se houver outros machos por perto, ela também se acasalará com eles. Falta um dia para sua data de parto. Deve estar completamente preparada. Se Liz e HN não voltar, ela precisa encontrar alguém que possa ajudá-la a buscar a erva do rei demônio. De repente teve um lampejo de inspiração. Num instante, pensou em Duan Yusi. Esse homem tem um alto posto no Império. Deveria conseguir encontrar facilmente todo tipo de ervas raras. E também poderia salvá-la de se tornar uma ferramenta de acasalamento. W.N. Ning rapidamente perguntou. Sistema. Você tem o contato estelar de Duan Yusi? Acasalamento entre o hospedeiro e Duan Yusi bem-sucedido. As informações pessoais de Duan Yusi foram importadas com sucesso. O hospedeiro pode ligar. W.N. Ning suspirou aliviada. Este sistema problemático parece confiável desta vez. Mas antes que pudesse abrir a janela de conversa do cérebro estelar, o som da porta de Dagil ecoou. Oh não! A onda de bestas estranhas atacou novamente. Muitas damas, apressem-se e sigam-me para o refúgio. A expressão de W.N. Ning mudou subitamente. Ela não conseguia evitar a confusão pela forma como a chamavam. Então seguiu as grandes tropas enquanto se retiravam. Durante a fuga, W.N. Ning ouviu gritos dilacerantes atrás de si. Uma dúvida surgiu em seu coração. Da última vez que houve uma estampida de bestas, a tribo das cobras estava preparada e ainda assim houve baixas. Por que desta vez está tão feroz? Mas ela não teve tempo de pensar direito. De repente sentiu um calor brotar de sua parte inferior. Ai, Deus da cozinha! Quebraste a bolsa amniótica! Uma fêmea experiente não pôde evitar gritar. Sistema. Não falta apenas um dia para o meu parto? Por que já quebrei a bolsa? Desculpe, anfitriã. Filhotes de nível Super SSS têm incertezas. Incerteza sobre o tempo de parto e nível de dor. No momento em que a voz do sistema terminou, uma dor intensa a atingiu, fazendo com que W.N. Ning não conseguisse ficar de pé. Onde está o parto sem dor que prometeram? Por sorte, o pessoal chegou ao refúgio a tempo. Xamã, rápido, venha ajudá-la a dar à luz. O grande ancião também percebeu a situação. Seu rosto parecia grave. O que Li Seng está fazendo? Ninguém sabe melhor do que ele.
O Ening ainda não tomou a erva do Imperador Demônio. A probabilidade de o filhote em seu ventre sobreviver é muito baixa. O ancião cerrou os dentes. Só podemos rezar para que o filhote tenha espírito, para que possa superar essa fase por si mesmo. Pela primeira vez, sentiu a dor intensa do parto. O Ening sentiu como se todo seu corpo tivesse sido esmagado por uma enorme rocha. Até respirar doía. Ela se esforçou por 2 horas e meia. O xamã nem viu a cabeça do filhote aparecer. Os ovos postos pelas fêmeas da tribo das cobras devem ser bem formados. Por que está sendo tão difícil dar à luz? A mente de W.M. Ning começava a ficar confusa. Naquele momento, o tempo parou. Uma sombra escura se aproximava rapidamente, misturada com um forte cheiro de sangue e podridão. Era uma besta estranha em forma de lobo completamente negra se aproximando do refúgio. É uma besta mágica de alto nível. O Enin pensou em seu coração. Acabou. Dentro do refúgio só há fêmeas com habilidades especiais. Todos os machos saíram para lutar contra a besta enquanto ela dava à luz. Desta vez não posso escapar. O Enin disse com um sorriso amargo. Sistema. Se eu não conseguir escapar, quando você se vincular a outra pessoa, certifique-se de me ajudar a encontrar meu primeiro filhote. Não tenho forças para dar à luz a este filhote. Estou morrendo de novo. Só posso deixar minha última vontade para o sistema. O lobo mágico começou a devorar as fêmeas mais externas. É um massacre unilateral. As bestas superiores têm grande diferença de poder em relação a eles. Já começaram a chegar aos ouvidos de W.M. Ning rajadas de gritos dilacerantes. No momento crítico, uma enorme piton se aproximou nadando. A cauda balançou em direção ao lobo demoníaco. Foi Lise HN que chegou a tempo. O lobo mágico, ferido, rolou mais de 800 vezes no chão. Mas depois de sacudir a cabeça de lobo, se levantou. Sabia que na sua frente havia um humanoide de nível superior ao seu, mas não estava disposto a desistir do sangue no fundo da caverna que o excitava. É o sangue de um filhote raro. Pode fazê-lo evoluir. Finalmente, o lobo mágico não pôde mais se conter. Sua figura brilhou e lançou um ataque. Embora a piton fosse gigantesca, seu corpo estava coberto de cicatrizes. A reação ainda era um pouco lenta. W.M. Ning pôde sentir que Lise HN estava gravemente ferido. E ainda assim, não tinha certeza se conseguiria repelir o lobo mágico. O lobo mágico se move rápido demais. Deixa feridas sangrantes na enorme piton. Mas a piton parece não sentir dor. Concentre-se em encontrar as falhas do lobo demoníaco. Finalmente, no momento em que o lobo mágico mordeu seu pescoço, a piton aproveitou a oportunidade. Lançou fogo direto no peito do lobo mágico. Sangue de cor azul pálido jorrou com força. O corpo do lobo demoníaco também colapsou estrondosamente. Li Seng tomou forma humana. Em seu rosto severo havia uma fraqueza e palidez nunca antes vistas. Luta para avançar. Ela usou até a última pitada de força. Tira a erva mágica do seu bolso e a dá a W.M. Ning. Esse é o único lugar do seu corpo que não está machucado. Precisa de tempo. W.M. Ning, com a consciência já turva, apenas sente uma sensação de frescor em todo o corpo. A dor desapareceu imediatamente. Em uma luz cegante, um pequeno dragão azul celeste apareceu lentamente. Parabéns ao anfitrião por ter conseguido gestar uma cria de dragão de classe Super SSS. Recompensa: 3.000 pontos de poder mental para o anfitrião. Parabéns ao anfitrião por superar a barreira de 3.000 pontos de poder mental. Ascensão bem-sucedida ao nível S. Talento de encanto recompensado. O uso de talentos não tem relação com o poder mental. Uma série de recompensas deixou W.M. Ning atordoada. Em um instante de confusão, seu verdadeiro corpo de raposa prateada apareceu entre a luz. Outra cauda fofa brotou de suas costas. Depois, alguns anéis de luz dourada suave começaram a rodeá-la e se espalharam por toda a caverna. Todas as feridas dos orcs iluminados pela luz começaram a se curar gradualmente. Li Seng não foi exceção. Ele podia sentir que a vitalidade que se esvaía estava se recuperando rapidamente. A ferida mortal curava-se rapidamente, até que sua pele ficou suave como antes. W.M. Ning flutuava na luz dessa maneira, com os olhos firmemente fechados. Parecia um deus. O ambiente no quarto estava um pouco estranho. Esse poder curativo tão poderoso. Nunca tinha ouvido falar. Voltou a investigar. Descobriu que o poder mental de W.M. Ning subiu 2 níveis. Seu poder mental podia até evoluir. Esse tipo de acontecimento nunca foi registrado na história do continente das bestas.
Era tão maravilhoso quanto uma cria de nível SSS. Ninguém podia falar sobre o que aconteceu hoje. Caso contrário, trate como o clã Ban. Lee Seng percorreu com seu olhar frio todas as fêmeas da caverna. Mostrou a autoridade única do jovem líder do clã. Fez com que todas as fêmeas não tivessem ideias de resistência. E além disso, WN Ning tinha salvado muitas fêmeas. Que elas sintam gratidão. As fêmeas perderam o último resquício de preconceito contra WN Ning. Voltando a despertar, WN Ning descobriu que já tinha retornado à caverna de Lee Zhn. E Lee Seng estava sentado ao lado da cama, cuidando dela com ternura. Por que estou na sua caverna? WN Ning estava aterrorizada e desesperada. Ela está agradecida porque Lee Seng arriscou sua vida para conseguir a erva do Imperador Demônio. Mas não tinha pensado em viver juntos. Para cuidar melhor de Lee Qianyue, preciso ser responsável pelo cuidado dela o dia todo. Lee Seng respondeu lentamente. A atitude tão natural deixou WN Ning um pouco confusa. Quem é Lee Qianyue? Lee Seng apontou ao lado onde havia um pequeno dragão dormindo enrolado. Por que tem seu sobrenome, Lee? Sua cria, que nasceu com tanto esforço, resulta que tem o sobrenome de outra pessoa. Ela não está feliz. Porque eu sou o pai dele. Faz muito sentido. Não posso contestar. O que fazer? WN Ning cobriu o rosto em silêncio, pensando no sangue que jorrou do pescoço de Lee Seng. Bem, vou perdoá-lo por enquanto. Sua atenção rapidamente voltou para a cria. O pequeno dragão tem escamas de cor azul céu. Um par de chifres de dragão Xiunzen é fofo. Uma leve névoa flutuava ao redor dele. Este é, na verdade, o belo filho que ela deu à luz. Um orgulho surgiu de repente. Não pôde evitar perguntar com curiosidade. Somos raposas e serpentes. Por que nasceu um dragão? É uma mutação? Lee Seng riu. Nossos ancestrais da tribo serpente já tinham um leve traço de sangue de dragão. No entanto, em nossa geração, isso se tornou muito tênue. O nascimento desse dragão Jiao pode ser considerado um fenômeno raro que a tribo de serpentes não viu em milhares de anos. No entanto, a cria ainda não pode ser considerada um verdadeiro dragão. Este é um processo longo. Durante esse tempo, a cria é muito frágil. Precisa de proteção. Essa é também a razão pela qual quero viver com você. Existem diferenças entre machos e fêmeas. Não é apropriado que continue vivendo em sua morada. Você cuidará de Kinji então. WN Ning olhou com um pouco de tristeza para o pequeno dragão que dormia, pensando na pequena raposa prateada que ainda não tinha encontrado. Uma dor aguda atravessou seu coração. Ela não quer que o que aconteceu antes volte a acontecer. Embora já tenha evoluído com sucesso para poder mental de nível S. Mas a única habilidade de encanto que possuía não tinha poder de ataque. Como poderia proteger bem a cria? Lee Seng percebeu a tristeza e solidão nos olhos da pequena fêmea. Entendeu sua escolha. Mas ele sempre quis que WN Ning fosse sua fêmea dominante. Enquanto forem casal, todas essas preocupações se resolverão facilmente. Você gostaria de ser minha parceira fêmea? Tinha algo em mente. Então perguntou. Não esteja brincando. Não é a neta da tribo das Panteras sua prometida? Já nos vimos antes. Alguns dias antes da entrega. Aquela garota pantera negra que se move devagar irá procurá-la. Não só a insultou, dizendo que só podia ser a concubina de Lee Seng. Também fez um gesto como se fosse bater nela. Felizmente, aquela fêmea era bastante tonta. Foi facilmente enganada por WN Ning com apenas algumas palavras. Ela nunca pensou em se vincular a nenhum homem do começo ao fim. Afinal, uma vez cumprida a missão, ela ainda queria retornar ao seu mundo original. Ao ouvir isso, Lee Seng ficou um pouco ansioso. Abriu a boca.